É isso aí, guerreiros e guerreiras do caos, mais um podcast A Vida é um Caos. Como vocês sabem, a minha vida é um caos, a sua vida é um caos, a vida de todo mundo é um caos, mas não tem problema não, porque aqui nesse podcast que eu trago profissionais da saúde para ajudar a dominar um pouco esse caos que habita em você. A nossa convidada aqui já está rindo da minha apresentação. O pessoal não se aguenta com a minha apresentação, impressionante. Mas não tem problema não, você pensa numa coisa caótica, que é o treino de musculação feminina. Então, para falar tudo sobre musculação feminina aqui, trouxe minha queridíssima amiga Mari Mosca. Não é Mari Mosca, tá? É Mari Mosca. E aí, Mari, se apresenta pra galera, mete bronca, fala do seu currículo, fala o que você quiser falar aí. Quiser. Primeiro eu quero te agradecer, Ped, pelo convite. É um prazer, primeira vez que a gente se conhece, de fato, pessoalmente, né? Que a gente troca, nunca tinha se visto. Então é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo aí por estar assistindo. Meu nome é Mariana Mosca, todo mundo me chama de Mosca, mas não é Mosca, é Mosca. Pô, mas é por causa do acento lá, não tem no Instagram. Ninguém vê, no Instagram não tem acento, e aí fica Mosca, mas não é Mosca, é Mosca. Sou profissional de educação física, formada desde 2008, já tem alguns bons aninhos aí. E sabe que eu gostava muito de musculação raiz, assim, daquelas academias bem... que não é esse frufru que tem hoje, aquela coisa bem peso... Ferro, isso, aquele ferrujadão mesmo. Ferrujado era o que eu gostava. E aí, eu comecei a fazer faculdade de fisioterapia, antes da faculdade de educação física. E aí, comecei na faculdade de fisioterapia, logo no início eu já comecei a fazer um estágio com crianças que tinham demências, alterações, assim, neurológicas. E eu chegava em casa muito, assim, mexida com aquilo. E aí eu comecei a perceber que eu queria trabalhar com saúde e não com a doença. Assim, eu não tinha estrutura na época, com 17 anos, né? Eu falei assim, cara, eu acho que eu vou fazer educação física, acho que eu vou migrar para educação física. Migrei, e aí foi a melhor escolha que eu fiz, Pet. Assim, foi fantástico. E durante a faculdade, eu larguei um pouco esse vício que eu tinha naquela musculação, assim... do raizona ali, sabe? 3 de 8 e supino, agachamento, e comecei a gostar muito, assim, de estudar mesmo. A parte de biomecânica, a parte de fisiologia, a parte de anatomia, fui me envolvendo, assim, muito com essa parte de movimento, etc. E aí a vida foi desenrolando, assim. Fiz algumas especializações, assim, na área. Depois do meu pós-parto, que o corpo ficou um caos, um caos total, a vida ficou um caos, o corpo ficou um caos. Falei, cara, deixa eu juntar esses caquinhos aqui de volta. E aí voltei a treinar mais pesado mesmo. E agora tô aí com uma consultoria só para mulheres, focando em ajudar a organizar o caos da vida delas. E de onde surgiu essa ideia de fazer uma consultoria específica para mulheres, né? Porque aí você, pensando tecnicamente no marketing, né? Você elimina aí metade do público, né? É verdade. Metade do alcance, né? Porque eu atendo todo mundo, então assim, o meu alcance é maior. Eu gosto de mulher, eu gosto de falar pra mulher, eu sempre gostei de dar personal, eu sempre gostei muito mais de dar personal para mulheres do que para homens. Trabalhei durante muitos anos, 10, 12 anos aí com personal, também atendia homens, mas sempre gostei mais do público feminino. Acho que é uma questão de identificação mesmo. E aí, quando eu comecei a trabalhar no Instagram, que tem mais ou menos uns 2, 3 anos, eu comecei a dividir bastante da minha rotina, da minha vida. E aí, consequentemente, atraiu um público que tinha identificação com aquilo, obviamente mulheres, né? Então, hoje, no meu Instagram mesmo, se eu olhar lá aqueles insights, 92% das pessoas são mulheres. Então, quase não tem homem, assim, tem amigos. Eu tenho acho que 70 e poucos % de mulheres. De mulher que seguem, né? Aham. É bastante gente também, mas eu atendo homens, mulheres. Sim. Eu só não atendo criança e algumas patologias, né? Eu acho que as mulheres gostam mais de estudar um pouquinho mais a fundo, assim, né? De entender um pouquinho mais essa parte de nutrição. Pelo menos, assim, as minhas alunas são muito interessadas, te adoram acompanhar o seu trabalho também, sempre me perguntam alguma coisa. Eu acho que elas têm um pouco mais de curiosidade, eu não sei. Não, a verdade é porque as mulheres, isso é natural, elas se cuidam mais. Elas vão ao médico, elas vão mais ao nutricionista, elas se preocupam mais com essa coisa da saúde em geral, enfim. Sim.
E aí é isso, aí eu tô só com a mulherada, mas agora eu tô querendo arrastar meu marido para trabalhar comigo na consultoria, porque eu tenho a demanda dos maridos das minhas alunas que ficam Pô, pedindo. bacana, Pois é, bacana. Então, vamos ver. Tô você querendo vê? É arrastar. porque ele ainda trabalha com personal Sim, presencial. presencial, full time, assim, direto. Não, hoje você concentra todo o seu trabalho no online, você não dá mais Não nada dou presencial, né? nada. E essa foi uma mudança que eu fiz de forma gradativa e acabei tendo um pouco de sorte ali, porque um pouquinho antes da pandemia foi a primeira vez que eu comecei a lançar um curso, etc., numa antiga sociedade que eu tinha, e aí o negócio deu certo, e aí aos poucos eu abandonei o personal e entrou a pandemia. Então, assim, eu já estava um pouco mais estabelecida ali na coisa do online. E aí foi fluindo, foi tudo bem, deu tudo certo, e eu não tenho planos agora. Adoro dar aula, mas é uma questão, assim, de foco mesmo na profissão, e aí eu tô 100% lá. Eu vi isso também, né? Mas só que o meu no outro lado, né, Mari? Uhum, Porque eu trabalhava como treinador e me formei em nutrição, né? uhum. Aí ficava naquela Por que coisa. que você quis trocar, Pede? Foi assim, inicialmente eu gostava muito de suplemento. E Aham. eu acho que foi mais para aplicar em mim. Sim. Tipo, deixa eu entender esse negócio direito. Deixa eu entender esse negócio direito aí do que realmente do que qualquer outra coisa, né? Quando eu vi que tinha um gap, quando eu comecei a fazer nutrição, Mário, foi numa época assim, que foi aquele boom da nutrição funcional. Uhum. Que é para mim é um termo extremamente redundante, né? Sim. Nutrição funcional. Todo alimento ele é funcional. Aham. E aí foi aquele boom, cara. E eu falei, cara, essa parada não é maneira. Foi Não... quando a nutrição começou a ser muito valorizada, assim, ser mais vista, eu acho, assim, de alguma forma, e as pessoas Foi, começaram a foi. valorizar muito aquela, não sei o que, de chia, farinha de não sei Foi, das foi aquela coisa ali quantas. de início de Instagram ali, sabe? E Aham. teve aquele boom da nutrição funcional. E eu falei, cara, pô, dieta de atleta não é isso, né? De atleta é arroz, feijão e, pô, Macarrão, macarrão ali pra frango. caramba, frango. E eu percebia também que tinha um outro gap que, assim, grande maior parte das nutricionistas que eu ia, elas não calculavam dieta. Uhum. Não calculava. Eu falei, cara, eu vou. Porque assim, eu via que não calculava, vou fazer uma dieta pra ganho. Na Uhum. primeira semana eu perdi uns 2 ou 3 quilos, assim, né? Uhum. Falei, porra, tem alguma coisa errada na dieta Uhum. pra ganho aí, né? Falei, pô. Sim. E eu era bem magro, né? Eu queria ganhar peso e tudo mais. E aí eu comecei a estudar. E aí me formei, acho que no mega boom da nutrição foi em 2015, né? Você se Foi no formou em auge. 2015. Eu acho que Aham. foi o auge da nutrição, o auge daquela coisa de Instagram ali, pô. E aí foi. Eu não tive transição, né? Você Porque simplesmente mudou. Você era treinador, o Hugo até vem me perguntando, você já trabalhou no Flamengo, não foi? não trabalhei como nutricionista. Nutricionista já. Ah, tá. Achei Então, que era foi exatamente treinador. essa coisa do Flamengo, né? O pessoal que tá vendo aqui, ó. Tô aqui, aquela Aham. camisa do time de 2016 aqui, que tá aqui atrás no cenário aqui. É, o que aconteceu, né? Eu me formei em 2015, ali meados de 2015, comecei a atender ali, sei lá, peguei o CRN, né? Demorou um pouquinho para pegar, né? Lá para setembro. E aí comecei a atender, cara, aí em dezembro, já quase em janeiro, caiu a vaga de nutricionista do Flamengo para mim, né? E, cara, quando tu entra no Flamengo, tu não tem vida, né? Imagino. Não tem vida, esquece. Aí tu não consegue fazer mais nada. E aí foi a transição Você automática. fica full pro time ali. Tu fica full pro Aham. time e foi aquela transição automática, né? Não tinha. Falou, Sim. galera, não tem como dar aula. Tchum, tchau. Aham. Você trabalhava na época como personal? Eu era treinador. Aham. Eu não trabalhava nada online, era personal, tinha bastante aluno e tal, enfim, mas aí com o Flamengo foi o. E depois eu fui trabalhar com o Dr. Tanuri, né? Depois Ah, que eu é? saí. Eu saí do Flamengo e fui trabalhar com ele na clínica dele. E o Aham. Tanuri é um grande amigo meu, irmãozão. Ele esteve Legal. aqui já no Ah, não podcast, trocando sabia. ideia. Aham. Vou chamar ele de novo. Tanuri, daqui a pouco chamar Legal. você de novo aqui. E aí foi isso. Agora vamos meter bronca aí. Mari, vamos conversar aí. Você falou de cursos que você fez, né? Aham. Como é que são esses cursos aí? Em que são? Qual o público provavelmente feminino, que é o público que você trabalha, mas são Aham. cursos de que você fez aí? Então, assim que eu me formei, um pouco depois, agora não me lembro exatamente assim a época, mas eu comecei a ter bastante interesse nessa coisa do treinamento funcional, que para mim também é um termo super redundante, porque assim, É redundante, exato. não sei de onde surgiu essa questão. Assim como Marketing. na nutrição, a ideia da nutrição funcional eram farinhas disso, né? Eu lembro que tinha uma coisa de chia disso, iogurte daquilo e tal. No treinamento, pensava assim, exercícios de equilíbrio, né? Exercícios com faixas elásticas, exercícios com saltos, mas enfim, foi um início assim dessa coisa do treinamento funcional.
E aí eu fui pra fora. Eu não sei se você já ouviu falar na Perform Better. É uma marca bem grande, assim, de equipamentos de treinamento nos Estados Unidos, assim. Vendem para o mundo todo. E aí, anualmente, eles fazem alguns congressos. E aí, eles Não, mas fazem... tu foi pra fora morar lá ou foi? Não, fui para fazer um curso. E aí, fui lá fora fazer um curso com vários treinadores. Michael Bowe, o Stuart McGill, que foi quando eu conheci. O Stuart McGill, que é um grande professor de biomecânica, hoje em dia já está aposentado. E aí me encantei muito com a linha de trabalho dele, que é principalmente biomecânica lombar. E aí fiz esse curso lá, voltei, comecei a estudar isso assim de forma mais profunda ali, essa questão do fortalecimento do core, de entendimento dos músculos do core, como é que isso funcionava, como é que funcionava a estabilidade da coluna durante o treinamento. Essa coisa do... Eu não gosto desse termo também, né? Mas falando de uma forma bem leiga, assim, essa coisa do padrão de movimento, assim, existe alguma forma mais inteligente da gente posicionar o nosso corpo para a gente conseguir fazer um agachamento com uma carga mais alta de forma mais segura? Existe prevenção de lesão ou não existe? Existe uma diminuição do risco ou não existe? Aí fiquei estudando isso, depois fui para o Canadá estudar lá com ele de novo, fiz um outro curso com ele lá. Depois ele veio para o Brasil e eu e o Hugo ficamos meio responsáveis, assim, um dos responsáveis pela equipe, né, quando ele veio para o Brasil pela primeira vez. Aí ele fez um curso no Rio, em São Paulo, a gente esteve lá presente. E isso fez, assim, esse foi o grande diferencial, assim, no meu olhar para o treinamento. Então, assim, eu gosto muito da parte de treinamento de força, de todas essas variáveis importantes para a gente, enfim, ter um bom desenvolvimento, uma boa performance, hipertrofia e tudo isso que a mulherada quer, mulherada e homens, né, querem desenvolver. Mas esse olhar para o movimento é uma coisa, assim, que me encantou, foi um grande diferencial, assim, na minha formação e no olhar que eu tenho ali perante o treinamento. E ele estava até vindo agora, assim, falando com o Hugo, o Stuart McGill não dá mais eventos presenciais desde a pandemia, né? Agora ele formou uma equipe, ele até convidou a gente, assim, vocês não querem fazer parte e tal da minha equipe para fazer treinamento para outros profissionais, é uma coisa que a gente está, assim, sondando, avaliando, porque na minha visão, isso é um fator muito importante, assim, para que as pessoas possam evoluir ali no treinamento, sabe? Conseguir desenvolver um pouquinho mais da consciência corporal, entender um pouquinho mais como é que funciona o corpo, como é que funciona essa estabilidade central, como é que elas... Por exemplo, você trabalhava com futebol, né? Você vai dar um chute. Como que funciona essa transferência de força da perna até você chutar? Então, será que tem algum tipo de treinamento mais específico que eu possa fazer para conseguir melhorar essa potência, para conseguir transferir força de uma forma mais eficiente, mais segura? Então, eu gosto muito disso. Hoje, dentro da consultoria, quando as alunas começam a consultoria, eu tenho um aplicativo de treinamento, né? E aí dentro desse aplicativo eu faço a prescrição das alunas de forma mais individualizada, mas tem uma série de vídeos numa parte virtual com todos esses ensinamentos que eu aprendi. Então entenda o que é a estabilidade da sua coluna, como gerar mais estabilidade no seu quadril, como fazer um agachamento de uma forma mais interessante, mais eficiente. E aí eu pego um monte de aluna que morria de dor no joelho, e o médico falava que não podia agachar porque ela tem condromalácia, ou que não podia fazer isso porque tem hérnia de disco, ou ela sentia dor porque fazia aquilo. E aí eu falo assim, vamos fazer assim, 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 assado. Por vídeo. E elas melhoram, assim, eu vejo uma evolução, assim, muito grande de um número bom, assim, de alunas que eu tenho na consultoria, e eu fico muito feliz, assim, em ver como, quando bem treinada, a pessoa consegue sair de uma posição onde ela estava frágil, desanimada, com dor, com fraca, e ela se vê, tipo assim, caramba, existe uma forma de eu me movimentar diferente, aonde eu consigo ganhar força, aonde eu treino sem dor, e aonde eu consigo evoluir. Então, assim, isso me encanta. Então tem que fazer, na verdade, né? Não é sair tacando peso, né, Mari? Não. Tem que fazer uma evolução ali, né? Exato. Então a pessoa começa, de repente, assim, uma pessoa que não tem noção de como é que treina, ela vai começar na consultoria, vai ter que fazer uma progressão, né? Vai ter um beabazinho ali. E isso é muito interessante. Por quê? Geralmente a gente classifica as alunas por nível de treinamento, né? Então, chegou a iniciante, nunca fez nada. Intermediário, já treina há um tempo. Avançado, porque treina há um tempão. Só que o que eu vejo na prática? A galera que em teoria é avançada, porque já treina há 5 anos,
mas que em termos de movimento, zero consciência. Não sabe fazer um agachamento direito. Não sabe fazer um agachamento direito, não sabe fazer um levantamento terra, não sabe fazer um stiff, não sabe fazer uma flexão de braço, não sabe usar o corpo dela de forma mais inteligente, eficiente. Então, comigo vai passar ali por um certo beabá até conseguir entender e ir de fato para um treinamento avançado. Aí sim, utilizando métodos de treinamento mais avançados, cargas mais altas, etc. Porque não tem como você colocar num corpo que não tem uma base boa de movimento, taca peso, taca peso, taca peso. Não dá certo. Acho que daí que veio o filão do funcional, né? É tipo dar função, mas acaba que acho que teria que ser o básico. O básico, né? Só que é o básico que quase ninguém faz, né? Assim, deveria ser o básico do básico, mas acaba que muitas pessoas pulam essa etapa, né? Você ainda vê assim, eu e o Hugo, a gente sempre teve um sonho de ter um espaço de treinamento, é uma coisa que ainda não aconteceu. Mas a gente sempre fala assim, cara, a pessoa entrou no seu espaço de treinamento, vem cá para a aulinha da base e vem entender um pouquinho do mínimo de como funciona o seu corpo. E aí vai aprender o básico, porque assim, a gente vai agachar pro resto da vida. Então não existe falar assim, não posso fazer agachamento. Amada, você vai sentar e vai levantar da cadeira, você vai levantar do carro, você vai no vaso sanitário. Não tem como não treinar agachamento. Então como você vai agachar, que é a questão. Exatamente. O que tu falou. Isso é da função, né? Exato. De repente você não vai agachar com 200 quilos. Exato. De repente você não precisa de sobrecarga axial, você vai fazer com um pezinho na frente, você vai fazer um levantamento terra, que é um movimento de puxar, mas você tem uma dobradiça de quadril, de joelho ali. Mas você precisa entender como é que funciona isso no seu corpo e fortalecer o seu corpo de forma progressiva, porque não tem como, né? E aí você fala também muito, que eu vejo assim, Mari, da questão dessa região do tronco ali, né? Que a gente chama de core, né? Tem muita gente que não sabe nem o que é core, né? Mas essa região central, assim, e o teu curso que você fez é para fortalecimento de core ou é uma coisa específica para algum outro grupo, assim? Então, eu tenho um curso de fortalecimento para esses músculos do core. Nesse curso, eu também coloquei muitas informações sobre diástase, porque eu tinha já previamente bastante desse entendimento de funcionamento e fortalecimento dos músculos do core. E aí as minhas alunas na época do personal foram engravidando, eu engravidei também, cada vez mais eu fui entendendo e querendo conhecer sobre as alterações que ocorriam no core e na coluna, biomecanicamente de forma geral, o que era alterado ao longo da gestação. Então, assim, beleza, eu tenho um core forte, engravidei, o que acontece com essa parede abdominal, o que acontece com essa coluna, como é que faz para depois a gente conseguir voltar ali, né, trazer um pouco mais dessa função toda que foi alterada ao longo da gestação. E aí eu juntei o fortalecimento do core prévio que eu tinha com essa questão da gestação, porque tanto eu como várias alunas minhas, quanto esse grande público ali do Instagram, são mulheres que já são mães, etc., e querem voltar a ver o abdômen de forma diferente, a ter uma função, ter a barriga menos estufada, todas essas alterações que a gestação traz, a mulher fica incomodada com isso. Então, no curso, eu fiz toda uma progressão ali, bem da base, trazendo exercícios respiratórios, então como aprender a respirar de uma forma mais interessante dentro do movimento, a importância do fortalecimento desses músculos mais profundos para o fortalecimento do core, principalmente para mulheres que já engravidaram. E aí eu vou fazendo toda uma progressão de fortalecimento do core no curso, que começa num nível bem basiquinho para mulher que já engravidou e já teve essas alterações, ou que nunca treinou e não tem nenhuma consciência, até um nível bem avançado de treinamento. E falando nessa diástase que você acabou de falar aí, né? Diástase é aquela... É quando o abdômen fica meio... Né, da mulher fica meio assim, separado. Fica meio separado. Eu tenho diástase, sabia? Parece. Pois é, não parece. É que ela foi tratada. Mas isso aí tem como... Além de não ganhar tanto peso, tem como evitar ou não? Não tem como evitar. 100%, hoje em dia a gente já sabe que 100% das mulheres, ao final, ali ao longo do 3º trimestre, vão ter diástase abdominal. Por quê? O crescimento intrauterino gera uma grande alteração da parede abdominal. Graças a Deus, existe essa linha alba aqui no meio, e que ela é um tecido conjuntivo, né? E ela pode se esticar para acompanhar
o crescimento intrauterino. Então, todas as mulheres gestantes vão apresentar diástase ao final da gestação. A grande questão é, podemos, durante a gestação, fazer alguns exercícios para que essa diástase, e evitar algumas coisas também, para que essa diástase não se torne patológica, então uma diástase mais problemática ali depois. O que você falou, 100% vai ter, que é uma diástase fisiológica. Mas como é que tem a patológica, que vai ficar aquela coisa realmente com muita deformidade. Né? Exato. E aí tem várias coisas, tem vários fatores de risco, né, que aumentam a chance dessa diástase ser patológica. E aí existem cuidados importantes para a gente ter durante a gestação, para evitar que isso ocorra, né? A gente não pode falar, não vai acontecer de jeito nenhum, mas para evitar que isso ocorra. E também já existe todo um protocolo para o período pós-parto, cuidados com a postura. Eu falo muito de postura, normalmente a mulher no período pós-parto, ela tá assim, né, com aquela barriga estufada, amamentando, a barriga para frente, a postura corcunda. Então, cuidados posturais que também estão associados ao aumento da pressão intraabdominal. Tem várias coisas, assim, bacanas de orientação ali que normalmente as mulheres não sabem e podem ter um puerpério muito mais tranquilo se souberem como cuidar e como tratar. E tem uma coisa que eu quero falar, já que a gente tá falando de diástase, que quando eu tava no pós-parto, a gente que fica amamentando, fica amamentando pra forever. Eu venho mexendo infinito, no Instagram, infinito. Olhando ali, nada, né, aguenta mais peito. E aí eu via no Instagram e eu ficava fuxicando essas coisas de pós-parto. E aí todos os perfis que eu olhava de pós-parto falavam assim, não faça isso porque senão a sua diástase não vai fechar. Exercício tal, é proibido porque não sei o quê. Siga aqui o meu programa de exercícios para a sua diástase fechar. E a verdade é que não existe isso. Não existe esse termo. Isso é uma coisa assim totalmente comercial para que a pessoa venda ali algum produto, algum curso. A diástase ela não vai fechar. Você vai tratar a diástase. Algumas mulheres vão conseguir fechar. Ok, também não se sabe exatamente qual o mecanismo disso. Com a cirurgia você consegue. Com a cirurgia, sim. Você consegue. Mas com o exercício, muitas mulheres não vão fechar completamente a diástase. O exercício ele vai voltar a trazer função para aquela parede abdominal. Então, imagina, o abdômen o que seria um abdômen disfuncional? Você contrai, a musculatura não contrai. Essa linha alba aqui do meio que ficou afastada, fica funda, fica sem tônus, fica flácida. Imagina como se fosse Posso pegar aqui? Pode. Imagina um fio, todo assim, deformável, sabe? Todo molinho. O que o exercício e o treinamento progressivo fazem? Eles esticam essa linha alba aqui, para que você gere tônus nessa região. Então, por exemplo, eu tenho diástase. Você aperta aqui, ó, é duro. Mas já foi mole. Meu dedo afundava aqui dentro. Então, eu tratei a minha diástase. Hoje em dia, eu posso pegar peso pra caramba. Não tem incontinência urinária, não tem dor lombar, não tem nada associado à diástase. Mas ela ainda existe. Pode dar incontinência urinária? Não sabia. Não sabia. Pode. Porque tem toda uma relação com o assoalho pélvico, com a musculatura do assoalho pélvico. Geralmente, mulheres com diástase têm algum tipo de disfunção de assoalho pélvico também. Então, o bacana eu sempre oriento as minhas alunas, vai numa fisioterapeuta pélvica, vai fazer uma avaliação de como é que está a função dessa região, e aí, aos poucos, a gente vai em paralelo começar a fazer o fortalecimento do core para o pós-parto, para a diástase, até que possa progredir para só depois pegar peso. Tem mulher que quer voltar, era maromba, né? Treinava já quer começar rasgando. Já quer começar rasgando. Vai dar ruim. A maioria vai dar ruem. Eu vou convidar uma conhecida que é fisioterapeuta pélvica. Legal. Vou trazer legal, aqui. traz. E ela ela é fisioterapeuta pélvica e também é sexóloga. E a gente vai trocar uma ideia. Vai ser bem maneiro. Maneiro. Fala o dia que eu quero assistir. Não, com certeza. Não, mas aqui não tem problema, porque aqui fica eterno, né? É um conteúdo eterno. Fica aí. Fica aí rodando. Ô Mari, e em relação assim, ao treino para mulheres, assim, tem alguma diferença, assim? Tirando essa questão, né, que a gente falou inicialmente ali do core e dessa coisa, de repente, trabalhar uma diástase ali depois da pós-gestação. Tem alguma coisa específica no treinamento, assim? Porque, como seu trabalho hoje é focado em mulheres, tem alguma diferença do treinamento para mulheres para o treinamento para homens, assim? Tem, né? Mas tirando só, tem bastante. Então a gente tá com... É bom sábado que pode fazer rave de podcast aqui. Rave de podcast. Olha, as mulheres geralmente começam a treinar
pensando também, ou pensando bastante, ou pensando quase que 100% em melhorar a estética do corpo, né? Então, assim, o que eu comecei a falar, falei, na época da faculdade, eu mudei um pouco essa coisa comecei a entender, assim, a ter uma visão um pouco mais global ali do treinamento. Mas a mulher, ela sempre quer melhorar alguma questão relacionada à estética. E a musculação, em particular, é uma ferramenta fantástica para que a gente consiga jogar estímulos de uma forma mais direcionada, né? Então, eu acho que a grande diferença ali do treinamento de mulheres e homens é que, lógico que a gente vai treinar membros superiores também, vai trazer função para toda essa região aqui superior do tronco, até porque você não consegue treinar pesado pernas se você não tiver uma estrutura relativamente forte de tronco, porque você precisa segurar uma barra, puxar uma barra, segurar halteres, etc. Então, para você treinar bem pernas, você precisa ter um tronco forte também, não só o core, mas os braços, mas a gente consegue colocar uma intensidade de carga bem maior em pernas, um volume total de treinamento e um número de séries maior para essa musculatura de quadríceps, glúteos, posterior. Eu ontem estava gravando um curso novo que eu estou fazendo agora de pernas e glúteos, né? Aí a minha modelo, que também é nutricionista, ela falou assim, Mari, tô com espasmos musculares aqui, esse negócio tá bravo. Então, assim, dá pra gente direcionar o treinamento e aumentar o estímulo ali na região que a gente quer ter um desenvolvimento maior. Então pode treinar braço sem medo, né, Mari? Pode treinar braço sem medo, É que tem aquela cultura, não vou treinar braço porque eu vou ficar igual um homem. Não vai ficar, não tem hormônio pra isso. Pode treinar braço sem medo que não vai ficar. Tu sabe que a gente fez um corte... que a gente brincou, porque eu e Fabrício, né? Eu falei, mulheres, treinem braço, não tem, vocês não... Pode treinar. Ou a gente tá aqui tentando treinar e não tá conseguindo ficar forte, tipo, sem os Danone, né? Que a gente é natural, natureba. E aí não tá conseguindo ficar forte, né? Aí postei isso no TikTok, né? E é muito engraçado, porque o TikTok é o depois do Twitter, é a rede que mais tem hater, né? E aí a parada, sei lá... Eu nunca entrei no TikTok. Nunca entrou? Não sei nem o que é. Você tá doido, você tá perdendo maior alcance, cara. É mesmo? Maior alcance. Depois você me fala, sei nem o que é. Então, de repente esse corte aqui vai pro TikTok. Aí, ó. E aí a parada viralizou, sei lá, 60 mil visualizações. E aí os haters, aí a mulherada assim, mas eu consigo ganhar braço. Eu consigo, eu sou forte. E você não tá vendo a fulana de tal que é forte. Cara, é muito maneiro que dá dá esse contraste que a gente fala assim. É igual o homem treinar a perna. Pô, a pior coisa que tem é aquele homem gigante aqui, com aquelas pernoquinhas ali de grilo que não faz um agachamento, não faz um terra, não faz um movimento ali de membro inferior. Tem que treinar tudo. Mas é lógico que a gente pode treinar tudo bem, mas quero desenvolver um pouco mais ali uma região específica e outra. E também tem muito uma questão de responsividade ao treinamento, né, Pet? Tem algumas mulheres que desenvolvem o tronco com uma facilidade um pouquinho maior. Tem outras que podem treinar loucamente Não, mas tu falou, é um pouquinho maior, não vai ficar aquela característica masculinizada, né? Não vai. Então já vai dar um corte isso aqui lá pro TikTok. Eu vou... Parte 2 do outro corte. Pode mandar bala. Então, a Mari tá falando aqui que podem treinar braço. Você não vai ficar super fortuna e masculinizada, tá? Fiquem tranquilos. Então, assim, o treinamento feminino que você falou, né? Você tá gravando agora, né, Mari? Um curso pra glúteo, né? Então, glúteo. Assim... Perna e glúteo. Perna e glúteo. É um grupamento ali que tem uma especificidade em relação a treino diferente pro cara que é homem ou não? Tem, porque geralmente o homem não está buscando esse mesmo desenvolvimento de membros inferiores do que as mulheres, né? Então, assim, o homem poderia fazer aquela planilha de treinamento? Sem dúvida. Mas eu acho difícil que o homem aguente aquilo ali. Vou até testar. Não vai treinar glúteo. Não vai treinar glúteo, assim. Então, assim, na verdade, o homem deveria treinar glúteos, sem dúvida alguma. Mas não precisa fazer exercícios isolados, né? Então, assim, por exemplo, eu, nas minhas aulas com homem, botava para agachar, botava para fazer leg press, botava para fazer a fundo, botava para fazer levantamento terra. Todos os padrões ali de movimento importantes e multiarticulares. Quando a gente isola um pouco mais a musculatura, a gente está pensando num desenvolvimento específico ali, a não ser que você esteja fazendo algum trabalho de reabilitação, etc. Você está pensando num desenvolvimento mais ali de hipertrofia. Então, e já pega bastante, né, Mari? Já pega bastante. Agora, para a mulherada, isolar um pouquinho ali o grupamento vai fazer diferença. Então, os isolados para glúteo
vão fazer diferença no treinamento junto aos multiarticulares, que é onde a gente geralmente consegue colocar uma intensidade de carga maior, que também é outra coisa importante. É que tem essa briga, né? Tem aquele... Isolado, multiarticular, não pode. Aí fala assim, aí tem aquela galera de falar que fazer o isolado não serve pra nada. Na sua visão, assim, o que esse cara tá falando besteira, né? Tá falando besteira. Olha, sabe que uma época... eu dei corda, assim, pra isso, né? Caiu na pilha. Caí na pilha. Eu falei assim, cara, caí na pilha desse negócio de isolado e tal. E eu gosto muito de treinar multiarticulares. Então, eu tenho uma preferência. Então, é como se tivesse assim... eu já não gostava. É um viés de confirmação. É um viés de confirmação. Total. Só que, assim, não adianta, assim, isolar a musculatura faz diferença. E principalmente porque, por exemplo, nos multiarticulares, você não consegue isolar o grupamento. Então, vamos supor que você queira fazer um trabalho, trabalho um pouco mais isolado de glúteos. Toda vez que você agacha, você tem pernas e glúteos só se você conseguir agachar num bom padrão de movimento mais a fundo, senão também não tem muito glúteo não. Você vai fazer um a fundo, você tem pernas e glúteos. Às vezes muitas mulheres têm um desenvolvimento grande de quadríceps, e às vezes até grande de posterior, mas a maioria é mais quadríceps, e não consegue ter o mesmo desenvolvimento de glúteos. Porque não está realizando. Então faz a cadeira extensora ali infinito, mas não faz nenhum exercício mais isolado para glúteos. Sabe o que eu atendo? Essa é interessante. Tem uma galera do CrossFit na minha consultoria, mulheres, que chegaram assim, Mari, adoro o CrossFit, mas não estou gostando da estética do meu corpo. Não tô achando que tá ficando maneiro, porque eu tô ficando meio quadradona aqui, porque tem muito trabalho, assim, de trapézio, dorsal, desenvolvimento de ombros aqui. Fazem todos os multiarticulares de perna, então agacham com carga boa, agacham bem, fazem levantamento terra, fazem chifre, fazem walking lunge, passadas e todos esses movimentos. E aí você olha o corpo delas e você fala assim, não tá um corpo feminino, não tá um desenho de corpo harmônico. Então, assim, eu adoro o CrossFit, acho fantástico, mas para o desenvolvimento estético, eu não acho que é a melhor atividade, assim, né? Eu não acho que é o melhor tipo de treinamento, a não ser que dentro do CrossFit você faça alguns trabalhos específicos isolados para o treinamento ali de glúteo, panturrilha, etc. Então, tem várias alunas que chegaram, eu peço fotos, né, para as minhas alunas, até porque eu não trabalho online, então eu preciso vê-las. Então, chegaram ali com o corpo um pouco mais quadrado aqui, o bumbum, assim, meio para dentro, com um pouco de desenvolvimento. É meio que um corpo de bumbum de homem, né? Um bumbum meio de homem. Um bumbum meio de homem. Não é feio, assim, não é feio, mas é... Elas acham. Eu, particularmente, também não acho tão bonita. Gosto é gosto, né, gente? Tem gente que gosta. Eu, particularmente, prefiro a silhueta um pouco mais feminina. Mas aí é gosto. E aí, enfim, a aluna chega e ela coloca as queixas dela ali pra mim e eu vou pensar numa estratégia de treinamento para melhorar algumas questões. Então, o que eu faço com as minhas alunas que são do CrossFit? Treina aí 2, 3 vezes o CrossFit e separa mais outros 2, 3 dias pra gente treinar só membros inferiores. E aí, nesse treinamento, eu distribuo bem, né? Eu treino a perna toda, mas dou um enfoque maior ali também para isolados de glúteo. E a gente tem um resultado ótimo. A gente tem posterior também, Mari, porque eu vejo também que é problema no CrossFit, né? Ou até mesmo na montagem dos programas, né? Eu acho que, no geral, não se distribui o treinamento de forma organizada. Igual você comentou comigo, acho que o pessoal não fazia a dieta calculada de forma adequada, então eu fazia uma dieta que era para eu ganhar e eu estava perdendo peso. No treinamento eu acho que existe a mesma coisa. Acho que o pessoal distribui o treinamento de uma forma meio aleatória. Então, vou passar esse exercício, vou passar aquele, e não faz o cálculo para saber se você está equalizando o volume de treino, o número de séries de treinamento para quadríceps e para posterior. Então, geralmente, desenvolve-se mais o quadríceps do que o posterior, que além de esteticamente ser uma coisa complicada, é um fator de risco para lesão também, porque você gera um desequilíbrio ali articular. Isso é só você botar a pessoa de lado, né? Que aí você vê que tem essa diferença, aquele quadrícepsão e o posterior reto, né? Exatamente. É porque aquela série... Você vê uma galera... Outro dia eu falei com as minhas alunas, eu falei, faz esse teste aí. O quanto você coloca de carga na cadeira extensora e aí equaliza para ver o mesmo número de repetições, quanto você coloca na mesa ou na cadeira flexora. Geralmente elas têm muito mais força em quadríceps do que em posterior de coxa. É sinistro, né? É sinistro. É porque eu vejo que tem aquela série clássica, né? Tipo, agachamento, leg e extensora. E aí o cara faz um de posterior, faz uma mesa lá, ou cadeira, né? Cadeira, adutora, abdutora e panturrilha. Exato.
E aí, Aí, pô, claro que vai dar problema, né? claro que vai dar problema. Até porque nos multiarticulares, a não ser que você esteja falando de stiff, a maioria vai pegar muito mais quadríceps do que posterior. Então, assim, se você fizer um bom stiff, vai pegar posterior. Se você fizer uma boa flexão nórdica, mas quase ninguém faz, vai pegar posterior. Mas, no geral, você tem que colocar ali uma mesa, uma cadeira, esses exercícios mais isolados para você ter um bom desenvolvimento dessa musculatura. Você não vai dar esse desequilíbrio, né? Exato. Isso acontece direto acho que Exato. em preparações e em programações em geral, porque acho que meio que o professor ele vai fica no automático, né? Sei lá. Exato. E isso quando, por exemplo, eu faço isso na consultoria e eu tô fazendo agora isso, já terminei, né, os cálculos, fiz isso agora para esse curso, que é contar certinho quantos exercícios eu tô fazendo para cada agrupamento. Então, você tem uma planilha muito mais equilibrada de treino. Então, eu sei que eu tô fazendo aqui 20 séries na semana para quadríceps, 20 séries na semana para posterior, 20 séries aqui para glúteo. Aí, nessa semana eu mexo aqui um pouquinho aqui. Nesse mês eu vou dar uma ênfase um pouco maior em quadríceps, mas daí no mês seguinte eu vou... Entendeu? No curso as alunas que montam o treino, então. Não, eu que monto e eu calculei não, tô falando no curso. Tô no curso também. Eu que monto. Eu fiz o curso... Não, você fez uma planilha, mas... E aí o pessoal... tem as progressões, então. Então, o curso, eu não posso dar muito spoiler. Não pode. Isso. Pré-lançamento aqui do curso. Pré-lançamento aqui, ainda não falei. Mas no curso, são planilhas por nível de treinamento. Então, são planilhas generalizadas de treinamento. É diferente da consultoria, que eu faço os ajustes de forma individualizada. São planilhas prontas por nível de treinamento. Nessas planilhas, de acordo com o nível, então, alunas avançadas, alunas intermediárias, alunas iniciantes, eu faço toda essa divisão de cálculo que eu tô te falando. Entendeu? Elas só vão seguir a planilha. Mas o que eu tô te falando está calculada, está equilibrada, está ajustada, entendeu? Eu não faço aleatório. Não. Pô, maneiro essa parada aí. Maneiro, hein? E faz muita diferença, Pet. Faz muita diferença, assim. Os alunos evoluem muito, assim, sabe? Ganham força, porque às vezes tinha um déficit de força, porque o corpo não estava equilibrado, não estava com essa questão da função, né? Então, assim, não estava funcional, porque muito mais força num lugar do que em outro, né? O treinamento tem que ser bem feito para que você consiga desenvolver bem. E hoje a maioria da consultoria é mais voltada para quê? É para ganho de massa ou mais para emagrecimento? Vamos ver se vamos chutar aí. Eu já esqueci a história. Vou te falar. Eu acho ou é meio a meio? Eu acho que é meio a meio, Pet. Eu acho que é meio a meio. Eu ia chutar outra coisa, mas... Ia chutar o quê? Que é a hipertrofia? Não, emagrecimento. Emagrecimento? Exatamente. Elas falam muito definição, sem entender muito bem o que é definição, né? Então fala aí, o que é definição? Explica aí o que é definição. Então, para começar, quando você pensa em definição, você quer uma redução do percentual de gordura. Porque o que você quer quando você fala assim, eu queria ficar definida? O que você quer? Ver um corpo todo desenhadinho, né? Você não quer ver um braço cheio, uma perna cheia. Você quer ver cortes, né, no seu corpo. Você quer ver o seu corpo ali com o ombro desenhado, com o bíceps desenhado, com o abdômen mais desenhado. Só que esse corte só aparece se você tiver embaixo dessa camada de gordura uma musculatura desenvolvida. Então, chegam muitas alunas para mim falando assim, quero ficar definida. Aí eu falo, tá. Aí ela me manda as fotos. Você vê que a pessoa não tem, assim, nenhuma massa magra. Então, assim, é um trabalho em paralelo que tem que ocorrer, que é um trabalho de desenvolvimento da musculatura e redução do percentual de gordura. Como é que você faz isso na dieta? Quando o pessoal fala assim, quero ficar definida. Então, aí eu tenho que fazer a avaliação e aí eu vejo, se ela não tem nenhuma massa magra, eu tenho que... Quando é a famosa falsa magra, né? Eu converso com a cliente e falo, olha, a gente vai ter que selecionar um objetivo, porque... Eu vejo hoje que tem muita dificuldade, Mari, se a gente fizer uma dieta com um déficit calórico leve para a pessoa ir emagrecendo aos poucos e ganhando massa muscular aos poucos, não vai funcionar. Por quê? Por que não vai funcionar? Porque aí você tem que deixar a margem de erro da dieta praticamente zero. E hoje a gente sabe que não tem como. É muito difícil fazer dieta. Alguém muito regrado, Exato. Teria que ter aquela dieta muito encaixada daquela pessoa que pesa a abobrinha, não sabe absolutamente nada. Ninguém. E aí tu bota um déficit calórico de 350 calorias. Sim. Fica complicado, a pessoa não... Então, normalmente você faz, vamos emagrecer, e aí trabalha um déficit um pouquinho maior para emagrecimento. Eu faço isso. E quando a pessoa quer ganhar, você chega num superávit ou deixa meio normocalórica a dieta? É porque normocalórica já é surreal, né? O que é normocalórica, para quem não sabe? Né? Normocalórica é quando você pega ali o seu gasto de repouso
e multiplica pelo fator de correção de atividade física. Aí você chega na sua necessidade calórica diária, que tem esse preconceito de achar que a comida vai engordar. Então, 99,9% das pessoas vão achar muita comida uma dieta normocalórica. Então vai ficar um pouco complicado. Então, assim, é porque esse feeling a gente vai pegando com o cabelo branco, né? Esse monte de cabelo branco aqui. Traz alguma experiência. Isso. É que a gente tem aquela coisa, como é que é, né? A gente fala que é charme, né, do homem, né? No homem a gente aqui já precisa começar a pintar. Isso, tem essa coisa. Bom homem é charme pra mulher e a mulher fica loura, isso? Isso aí. Eu ainda tô morena, mas daqui a pouco... Não, então eu tenho o maior orgulho desse cabelo branco aqui. É uma graça. Eu tenho o maior orgulho. Não é porque o que acontece é que falam que uma coisa lá da genética lá, a gente puxa a mãe, né? E aí, nesse caso, realmente eu puxei minha mãe. Porque se eu puxasse meu pai... Meu pai é careca, entendeu? Sério? Careca. Você é cabeludo, pai. Cabeludo pra caramba. Aqui tô com 42, aqui já fiz 42, aqui tô com esse monte de cabelo branco. Eu tenho cabelo branco desde os 16 anos. É mesmo? Era tipo um chumacinho aqui, assim, branco. Era tipo um negocinho aqui, assim. E aí foi crescendo e eu percebi que depois do Flamengo aumentou bem, sabia? Aumentou bem mais. Teve um estresse ali. A maternidade também aumentou alguns, meu. O teu também aumentou, né? Exatamente. Então, essa coisa da falsa magra, né? Que normalmente eu pego aqui, eu sempre falo pra cliente assim, né, Mário? Eu falo, olha, o negócio é o seguinte. Inicialmente, teu corpo vai ficar feio. Eu explico. Eu falo, ó, teu corpo vai ficar feio. Como assim, Pet? Meu corpo vai ficar feio? Vai dar aquele... vai ficar feio. Vai ficar daquele aspecto meio de magrelona, assim. Meio... Linguiça? Porque vai ficar aquela magra, assim, sabe? Salsichona, assim. Eu sou linguiça, assim, né? E aí depois eu falo, mas depois a gente começa a aumentar as calorias e aí o negócio começa a funcionar. Mas é muito difícil a gente fazer uma dieta normocalórica pensando em hipertrofia, né? O que você faz assim, Mário, quando você tem aquela cliente lá que quer hipertrofia e, cara, tu vê que a bichinha tá treinando ali, não tá conseguindo crescer. É aumento de volume, começa a incluir método. Qual é a mágica que você faz lá? Cara, treinamento tem muito uma questão de responsividade, assim, né? Que é muito diferente de uma pessoa para outra. Então, eu vou testando estratégias diferentes. Algumas pessoas são bem responsivas e conseguem treinar bem com uma intensidade de carga mais alta. Então, eu faço alguns períodos ali de ganho de força. E aí, depois volto para uma estratégia de volume mais alto, mexendo em métodos de treinamento. Eu vou testando, não tem receita de bolo não, Pet. Eu sempre vou tentando, assim, entender se a pessoa tá fazendo mesmo o que era para estar fazendo, como é que tá a dieta, como é que tá o sono, como é que tá a hidratação. Eu vou tentando ir jogando ali, sabe, algumas perguntas para ver o que eu posso mexer no treinamento e testar para ver se vai dar certo. Eu tenho uma aluna especial que me veio agora na cabeça, que ela é muito magrinha. Sim, o sonho dela é ter hipertrofia, assim, desenvolver um pouco mais. Mas aí eu fui pescando os hábitos dela. E ela tem hábito de fazer jejum. Pô, aí e ela tava fazendo jejum 3 vezes na semana. Porque é hábito Porque ela horroroso, gosta, é uma coisa que ela se adapta, faz bem pra ela e tal. Só que é incompatível com esse outro objetivo que ela tem. Então, eu agora tô aos poucos conversando ali com ela pra gente tentar, assim, pelo menos testar durante uns 2, 3 meses e não fazer jejum nenhum e seguir a dieta direitinho pra gente ver a resposta que o corpo vai apresentar, né? Então, eu acho que fala um pouco de jejum, Pet, assim, pegou a galera, né? Como é que... todo mundo quer uma fórmula mágica. Todo mundo quer uma fórmula mágica. Todo mundo quer uma fórmula mágica, né? Hoje... 100%, vou ser bem enfático, 100% das pesquisas que controlaram a quantidade calórica num programa de jejum, assim, e outro programa no tradicional não vê diferença na perda de peso. Não tem nenhuma. Não tem diferença. Nenhuma. 100%. Se você vê algum estudo que teve diferença em relação ao jejum, é porque o grupo que fez jejum comeu menos, de repente. Então, assim, é só mais uma coisa que quiseram empurrar a goela abaixo. Sim. E do ponto de vista da massa muscular, se essa pessoa quer ganhar massa muscular, é a pior coisa que ela pode fazer. Pior coisa que ela pode fazer, exato. É a pior coisa. E aí ela fica assim, um tempão sem comer e come pouquíssima proteína também. Aí não tem como. Então não tem como. Então, assim, manda ela pra mim, pô. Manda ela pra mim, que é fácil resolver isso aí. Eu vou mandar. Mas já prepara o campo lá, porque ela
prepara o terreno. Exato. Explica, ó. E ela vai ficar maravilhosa com uma hipertrofiazinha a mais, porque ela é bem magrinha, mas ela é toda certinha, assim, ela não tem gordura. Então, se a gente conseguir ganhar só 2 comer. quilos, Mas sabe? é difícil porque a pessoa que tá acostumada a fazer isso, ela não vai conseguir comer. Exato. Ela Tem fala, um Maria, eu não consigo preconceito. bater pratão, não consigo comer com uma quantidade, que pra pessoa é uma quantidade grande, né? A pessoa que não tá acostumada. Por exemplo, uma dieta para uma menina dessa não vai nem ser normocalórica, nem chega. Aham. Vai ser uma dieta assim de 1.500, 1.600 calorias e ela vai achar que é Que é comida, comida pra que é caramba. comida pra caramba. Aham. Porque o legal da comida, Mari, é porque tem esse poder, né? A comida ela tem muito volume e pouca caloria, né? Sim. E aí quando a gente tá lá com a dieta toda calculadinha, toda bonitinha, cara, dá muita saciedade. Sim. Tanto que sim. hoje os fisiculturistas profissionais pesados, o que eles fazem, né? Cara, eles têm que arrumar várias estratégias. Eles usam enzima pra caramba. Aham. Enzima digestiva, né? Pra conseguir... O cara força a barra pra comer Sim, ali, pra sim, virar sim, mesmo sim. um... Conseguir, exato. Exato, pra virar um Plock Monster mesmo Sim. ali. E aí, vários deles têm problemas digestivos por conta desse excesso Pelo de comida. excesso de comida, imagino. E vários não conseguem crescer também porque não conseguem comer. Comer mais. Não conseguem comer. Sabe que eu nunca fui de fazer dieta. E você foi o primeiro nutricionista Eu que eu sei, ouço. eu Você sei. sabe disso, que eu já te falei. Nunca fiz dieta, assim, na vida. E eu sempre tive um certo desequilíbrio, também já te contei isso várias vezes, um certo descontrole ali da comida. Tinha o hábito, às vezes, de estar trabalhando infinito e pular a refeição, sei lá, era toda desregulada, assim. Comia bem, já tinha, assim, bons Qualidade, hábitos. né? Qualidade. Tinha uma qualidade boa, assim, já tinha bons hábitos estabelecidos, mas tinha muito, assim, um descontrole alimentar de querer comer muito doce, às vezes do nada e tal. Sim, uma questão de ansiedade também, etc. Mas depois que eu comecei a fazer a sua dieta, eu comecei a perceber que, na verdade, eu só estava totalmente desorganizada. Então, assim, a partir do momento que eu coloquei o horário para comer e comi o que eu precisava comer, aquela compulsão passou. Então, que não era compulsão, na verdade, porque compulsão é uma outra coisa. Exato, por isso que eu falei que compulsão é entre aspas. Então, assim, não era compulsão. E hoje em dia eu tenho um prazer em seguir a dieta ali certinha. Tem uma nutricionista, que ela é parceira lá da consultoria também, ela outro dia fez um vídeo, eu falei assim, cara, é exatamente isso. Ela falou assim, ficou muito popular essa história do assim, você tem que comer quando tem fome, se você não tá com fome, é um sinal do seu corpo que você não precisa comer e tal. Só que ela falou assim, muitas pessoas... Que bom, Pet. Porque ela falou isso, depois eu vou pedir pra você falar também um pouco sobre isso. Ela falou assim, muitas pessoas, ou talvez a maioria das pessoas, não vai se adaptar a isso. E quando estiver com fome, vai querer comer até a parede. Pelo menos era o que acontecia comigo. Eu falei assim, bom, comigo é isso. Porque quando eu como o que eu tenho que comer na hora que eu tenho que comer, essa fome louca que eu tinha de querer comer o mundo, 50 ovos de Páscoa, desaparece. Fala aí disso, Pet, porque muita gente vende isso na internet, né? Então, assim, o comer é uma necessidade fisiológica. Se você não está com fome, você não precisa comer. Não é bem por aí não, o que acontece. É porque isso aí foram profissionais que não entenderam bem como é realmente uma nutrição comportamental, né? Né, eu já li bastante sobre nutrição comportamental. Não, assim, não gosto eu quero trazer pessoas aqui em relação a até algumas nutricionistas que são comportamentais, até pra gente trocar uma ideia para esclarecer várias coisas, né? Mas eu não gosto dessa coisa de não ter a dieta. Porque tem nutricionista comportamental que é tão radical que não calcula a dieta. Já começa por aí. Eu falei, não, só que... E aí tem uma coisa, assim, né? Tem vários níveis de fome e tem vários tipos de fome, né? Eles descrevem num dos livros... O livro mais famoso de nutrição comportamental, acho que são 8 ou 9 tipos de fome diferentes, né? E aí você tem que saber identificar e tem os graus dessa fome. Então, assim, não é comer só quando tem fome. Não é isso que fala no livro. Fala que você tem que entender a intensidade, porque você nunca pode deixar chegar num nível extremo, porque a fome, ela vai aumentar muito seu nível de estresse. Seu nível de estresse, no sistema nervoso central, onde é relacionado à tomada de decisão, fica completamente desligado e vira... você quer sempre uma coisa mais calórica, né? Você tá morrendo de fome, você não quer comer salada, legumes. Você não, quer... exatamente. Né? Então, assim, não é... Na verdade, o que rolou foi que não souberam passar isso para a população. Tá? Então, assim, foram pessoas que não pegaram bem ali começar quando tem fome. Você pega, por exemplo, um indivíduo com obesidade que tem problemas na saciedade e fome lá no sistema nervoso central, porque acontece, o tecido adiposo, ele secreta um monte de substância na corrente sanguínea.
E aí, o sinal de saciedade e fome que é liberado pelo tecido adiposo no obeso vai ser secretado em excesso e aí cria uma resistência a esse sinal de saciedade e fome. Que é um hormônio chamado leptina, que é secretado pelo tecido adiposo. E aí o obeso ele acaba secretando leptina demais, só que ele fica resistente à ação da leptina. Então, se você chega para um obeso que tem já esse problema, essa alteração fisiológica na saciedade e fome, olha, você come só quando você tem fome. A pessoa vai comer o tempo todo e uma quantidade gigantesca de comida. Exatamente. Sim. Então, assim, não é maneiro, não é maneiro. Eu acho que tem que ter uma rotina, tem que ter uma organização, assim como o treino. Eu acho assim, essa coisa de treinar em horários muito separados, como é que você vê isso, Mari? Porque eu vejo que causa problema você ter... hoje eu treino de manhã, mas eu treino à tarde, eu treino à noite. Você dá a sua orientação também, Mari, em relação ao horário do treino? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Posso ir ao banheiro? É? Durante o podcast. Quando você vai batendo um papo. Pode. Beleza. Eu vou trocando ideia com a galera aqui, Então que tem várias perguntas. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Eu vou criar uma tela aqui, pessoal. É o seguinte, eu vou criar uma tela do pausa para o banheiro. E aí vai ficar aqui quando ou eu ou o convidado precisar ir no banheiro, aí vai ficar a telinha lá. Eu vou ficar aqui. Mas aí não tem problema não. Pessoal, quem quiser mandar perguntas aí, tanto para mim quanto para Mari, pode mandar pergunta aí no chat. Já temos aqui, ó, tem a Deia, tá dando uma boa tarde pra galera aqui. Meu amigo Isaac Balbi na área também aqui, ó. Fala Pet, meu Nutri, tamo junto. Mariana, não, falando que a Mari é linda, tá? E aqui o Marcelo Costa, parabéns e gratidão pelo trabalho de vocês, tá? Perfeito. Então, pessoal, tem 10 pessoas aí na live. Quem quiser aí mandar perguntas tanto para mim quanto para Mari, você pode fazer perguntas sobre nutrição, treinamento, sobre, sei lá, o que você quiser conversar aqui, porque aqui é como fala, um podcast A Vida é um Caos, é totalmente sem rumo, sem roteiro, né? Os convidados, eles chegam aqui, né? Eles perguntam assim, Pet, mas qual é o tema? O que a gente vai falar hoje no podcast? Aí eu falo, olha, eu não faço ideia do que a gente vai conversar aqui no podcast. Aqui a gente chega... Eu faço um briefing aqui do que a gente vai trocar ideia e aí a gente começa a falar aqui e sai isso aqui. Às vezes sai, inclusive, quando tem mais convidados, né? Sai, sei lá, 2h30 de podcast, né? E para quem ainda, outra coisa, outro aviso aqui, para você que gosta aqui do podcast e não tá com tempo para você acompanhar o podcast aqui, tem no link aqui, tem um link aqui na descrição desse vídeo que você está assistindo aqui, tem o link do canal de corte. E lá no canal de corte já deve ter uns 60 vídeos aqui de todos os episódios. A gente transforma ele em episódios menores. E aí, para você, se você não quiser ficar assistindo 2h30 de podcast, você vai lá no canal, faça a sua inscrição no canal de corte também, para você ser avisado pelo YouTube. E também... Esse podcast você pode ouvir no Spotify. Amanhã é o dia que eu coloco todos os episódios da semana aí no Spotify. E é isso aí, já chegou. A Mari tá aqui na área e a Deia linda tá aqui já. Ó, tem perguntas aqui. Tu viu que eu sou bom de enrolação, né? Eu via. Eu já tava lá com a resposta do ano. Nem me lembro mais o que era. Rotina. Depois a gente fala que isso é importante. Vamos falar da rotina. Vamos falar da rotina. Mas aqui, ó. Tem a galera perguntando aqui, ó. Deia linda. Ferrou, então. Eu trabalho em um hospital, não tenho muito horário. Tem dias que eu treino na parte da manhã, tem dias que eu treino na horário do almoço, às 16. Isso prejudica muito. Deia, vamos lá. Se é por conta de trabalho, não tem jeito, tá? Exato. Mas realmente, se você tem uma rotina, com certeza fica muito melhor. E aí tem o Marcelo também. Mariana pode falar aqui sobre a experiência com treinamento com mulheres idosas. É o Marcelo que está perguntando, Marcelo Costa. Legal. Se você tem experiência com mulheres idosas. Mas vamos falar primeiro da rotina e depois a gente responde aqui o Marcelo. Tá. Então, eu acho que a gente tem que sair do... A vida é um caos, né, Beth? Então, totalmente. A vida é um caos. Então, a gente tem que sair desse cenário, dessa tentativa de cenário ideal, que muitas vezes paralisa as atitudes que a gente tem que tomar diariamente, né? Então, assim, todo dia eu preciso ter alguns mínimos hábitos diários para ter, assim, uma saúde bacana. Exercício físico é um desses hábitos inegociáveis e insubstituíveis, assim. Tem que treinar. Mari trabalha em um hospital. Tenho muitas alunas médicas. Tinha uma época que eu tinha coletânea de alunas de personal médicas. Então, assim, cada hora era um horário. Cara, beleza.
o feito é o melhor do que perfeito, a gente tem que lidar com qual é a sua circunstância de vida atual. Não, minha circunstância de vida atual é essa aqui. Então não adianta para essas pessoas a gente pensar num cenário que seja diferente e que ela não consiga alterar, entendeu? Então, se essa é a realidade dela, a gente vai ter que lidar com essa realidade. Então, dentro dessa realidade, qual é a melhor coisa que a gente pode fazer? Então, por exemplo, o que eu falo para as minhas alunas médicas? Começam nesse negócio de, plantão, o pessoal pediu pizza no plantão e quando vê... Não, você vai levar sua marmita, você vai levar sua comida, você vai se hidratar. Isso você pode fazer, tá dentro da sua possibilidade. De repente o treino não vai ficar organizado, mas dá para organizar a comida. Exato. Comida sempre dá para organizar. Então, assim, vamos lidar com a realidade. Agora, pode ter horário estabelecido? Perfeito. Nosso corpo gosta de rotina. Gosta de rotina. Então, dormir ali mais ou menos no mesmo horário, acordar mais ou menos no mesmo horário. Final de semana, eu sempre falo com as meninas, eu coloco isso no aplicativo para elas, né? Então, assim, tenta final de semana dar uma caminhada, fazer um exercício de alongamento, mostrar para o seu corpo que o movimento é algo que precisa acontecer diariamente. Pode ter, claro que pode ter day off, deve ter day off, quer ficar um domingo ali mais off, descansar, etc., sem problema nenhum. Mas o entendimento de que esses hábitos precisam ser muito consolidados e se a gente puder fazê-los dentro de uma rotina mais estabelecida, melhor. Não, com certeza. Mas por exemplo, a Deia falou que não consegue ir por conta do trabalho. Exato. Então, Deia, beleza. Tenta montar uma rotina alimentar. Uhum. Não fixe nessa coisa de, por exemplo, não, pós-treino, pré-treino. Esquece essa porcaria. Uhum. Meu irmão, faz o seguinte, Deia. Faz 4 refeições no dia. E aí você, religiosamente, mais ou menos naquele horário, você vai fazer aquelas refeições ali. Sem fome ou com fome, né, Pet? Sem fome ou com fome. Exato. E aí o negócio já vai começar a andar melhor. Já vai. Ou seja, o exercício tá meio bagunçado, mas aí as refeições você consegue. E uma outra coisa que desde que a gente legal. fez uma live, você falou, e isso de alguma forma me deu um clique, eu fiquei mais atenta a essa questão, a questão da hidratação. Então, assim, beber água também te ajuda muito a conseguir manter os outros hábitos e até o seu treinamento muito melhor, né? Então, assim, geralmente as pessoas se hidratam pouco, bebem pouca água, estão no corre-corre, quando vem no meio, esquece de beber água. Agora, por exemplo, tá mudando a estação, começa a ficar mais friozinho, ninguém bebe água, etc. Então, esses hábitos ali, agora eu ando com aquela garrafa de 1,5 litro ali de água e vou para tudo que é canto, tava uma lá no carro e tal, para lembrar de beber água e me hidratar também. Eu acho que é uma coisa que é um mínimo ali que a gente pode fazer. Então, dá para comer saudável? Sempre dá. É uma questão realmente ali de querer e de escolha, porque senão você vai ficar refém do que o pessoal tá pedindo no plantão, da pizza, do biscoito. Aí isso vai impactar seu treinamento, porque quem vai treinar bem comendo um monte de porcaria, né? Exato. Comendo um monte de besteira. Exato. Eu acho que a frequência disso também tem influência, né? Assim, se faz todo dia, faz uma vez na semana, beleza, não vai... mas exatamente. No dia a dia ali, né? No dia a dia da rotina, acaba prejudicando, não tem como. Aqui o Marcelo. E aí vamos agora à pergunta do Marcelo aqui que ele falou. Mari, pode falar um pouco sobre a sua experiência com treinamento de mulheres idosas? Sim. Não tenho uma vasta experiência com treinamento de mulheres idosas, não. No personal, já tive um número razoável de alunas idosas. E aí era gostoso, eu gosto assim desse público. Eu treinava sempre elas pensando em função para o envelhecimento, né? Então, o que a gente vai precisar fazer? Então, trabalhava muito exercícios de força. Então, assim, a autonomia do idoso está toda ligada à perda da força, né? Então, a gente trabalhava muito assim, força, equilíbrio, alguma coisinha ali de agilidade. Eu tive uma experiência legal. Não me lembro exatamente o ano, mas eu já estava formada, lá no IPUB, na UFRJ. E aí a gente fazia pesquisa com idosos, era um grupo de pesquisa, né? E a gente fazia pesquisa com idosos e aí avaliava a influência do exercício físico em doenças mentais. Então, Alzheimer, Parkinson, transtorno de pânico e depressão. E era um grupo de idosos, né? Homens e mulheres. Então, a gente fazia ali o treinamento com eles e via uma evolução, assim, muito grande nos sintomas desse público com o treinamento. E muita coisa que eu aprendi lá, eu transferia também para o treinamento que eu fazia no personal. Mas era basicamente, assim, um trabalho de ganho de força. Era, assim, o principal. Força, equilíbrio, estabilidade. Pensando realmente no que o idoso precisa, né? E geralmente são essas
essas questões que vão sendo, que a gente vai perdendo ali ao longo do tempo, ao longo da idade, com o treinamento a gente consegue melhorar muito. É só fazer a engenharia reversa, então, né? Tipo isso. É isso. Engenharia reversa, basicamente isso. A gente faz a engenharia Vai reversa. perder força, vamos treinar força. Isso. Vai perder equilíbrio, vamos treinar equilíbrio. Isso. É isso, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, a Deia tá falando aqui que não entra no rateio. Então, Deia, parabéns pra você que não entra no rateio da pizza. Muito bem. Pergunta se a Deia que era minha aluna, porque ela falou de plantão, falou Deia, eu falei, tô achando que era minha aluna da consultoria. A Deia é linda, não sei. Essa linda, eu não sei se é algum... Não, mas ela tá te ouvindo, pô. Ah, tá. Deia, é? Só eu mesmo, Pet. Pergunta pra ela, é ótimo, ela tá te vendo. Deia, é você, Deia? Ela falou que é ela, sim. Ah, e aí, amada? Sabia, não sei, ó, me veio você na cabeça. Que bom, ao viu? vivo, não entra no rateio, muito bem. Ao vivo é bom por causa disso, né? Eu sou meio lerda, Pet, você vai Não, acostumar. não, eu também dessas. Aqui no podcast, às vezes quando eu dou umas erradas aqui, às vezes eu tô falando aqui, tá lá no convidado, era pra falar aqui, enfim, mas tá bacana. Fala aí. Não, eu ia voltar pra esse assunto de rotina, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu vejo você falando sobre isso bastante, né? De mentalidade, né? Eu gosto muito desse assunto. Você fez assim. curso disso também? Uma coisa de coach ou não? Eu fiz a certificação do Ítalo, agora nem me lembro o nome da certificação. É uma certificação para psicólogos, psiquiatras e interessados, assim, nessa área. E curiosos. E curiosos. Eu sou uma curiosa, assim, dessa questão. É uma pós em quem? Um curso em comportamento? O que é? Filosofia. Falam bastante sobre psiquiatria e psicologia também. Aborda a parte de nutrição. Então, falam bastante sobre nutrição. Então, assim, fatores fisiológicos e psicológicos que afetam o desenvolvimento do ser humano. Então, desenvolvimento, você diz geral, né? Desenvolvimento geral. Não é desenvolvimento muscular, né? Não. Desenvolvimento geral. Então, por exemplo, às vezes você pega uma paciente, no meu caso, né, uma aluna, uma cliente, que está desanimada, que não está conseguindo ser responsiva ao treinamento, não está conseguindo cumprir ali a rotina proposta e etc. Então, esse curso te traz ferramentas para que você consiga ajudar ela de uma forma mais coerente com o que de fato está faltando ali na vida dela. Então, por exemplo, eles falam várias coisas de nutrição, não sou nutricionista, então assim, é só para as pessoas, para quem é nutricionista vai poder de fato abordar aquilo ali. Quem não é, pode conseguir ter uma atenção maior e orientar, e falar assim, será que não está faltando de repente, então assim, um déficit de vitaminas, será que de repente esses sintomas que ela tá apresentando não tem a ver com alguma coisa fisiológica? Por exemplo, uma outra coisa que abordava no curso era moda. Então, às vezes uma pessoa chega para você e ela tá meio despenteada, com um rosto meio apático, sem nenhum tipo assim de maquiagem, com uma roupa que tá meio descombinando, com a unha descascada, e aí você consegue observar pela fisionomia dela e pela roupa, de fato, pela indumentária que ela tá usando, se ela não tá com alguma alteração mental, que de repente ela tá precisando ser encaminhada para um psicólogo ou alguma coisa do tipo, de repente aquele é um sintoma de depressão. Então, tentar... É um curso para te dar uma abertura de olhar para o ser humano. Então, assim, conseguir olhar para o ser humano de uma forma mais ampla e direcionar isso dentro do seu trabalho, né? Então, assim, eu trabalho com treinamento, né? Não vou conseguir atender essas pessoas de uma forma mais macro, mas, por exemplo, esse curso me fez ter vontade de colocar parceiros na minha consultoria. Então, agora eu tenho uma equipe de nutricionistas, eu tenho psicólogos, eu tenho médicos, para que eu possa encaminhar as alunas quando eu identifico, porque eu identifico muita coisa nelas pelo e-mail. A gente tem... só na anamnese ali, já dá para identificar, muita. Né? Pela fala. Pela ali. fala, pelo que elas falam, pelo relato e etc. Então eu falo assim, não é só o treinamento que vai fazer a pessoa conseguir evoluir, né? Que vai tirar ela de uma situação, porque ela te contrata porque ela está incomodada com alguma coisa, né? Então, assim, ela está querendo uma ajuda para alguma coisa. Só que se você tem esse olhar um pouco mais maduro, sagaz, esperto e atento, você consegue ver assim, bom, de repente essa pessoa aqui está precisando também de um apoio psicológico nesse momento. Mas tem resistência pra caramba, né? Tem muita, né? Tem muita.
Tem muita, mas eu acho que isso precisa ser quebrado e para isso a gente precisa falar sobre a importância, né, do cuidado com a saúde mental. Eu sou muito contra qualquer tipo de treinamento físico que de alguma forma vai gerar algum transtorno de saúde mental, porque isso pode acontecer também, né? A pessoa fica obcecada ali de alguma forma com o treinamento, achando que a vida é só aquilo, ou às vezes ela tá procurando um resultado que não é geneticamente possível para ela. Às vezes ela tem uma estrutura totalmente incompatível com o resultado que ela busca. Então ela também precisa ter, se ela não consegue perceber isso, ela precisa ter uma ajuda para enxergar que aquele não é um resultado real e possível para ela. E tudo bem, né? Então, assim, enxergar a realidade, lidar com a realidade e trabalhar da melhor forma um cenário que é possível para ela, para a circunstância de vida dela, para a realidade dela, para quem ela é. Então, assim, as meninas ficam assim, você tá sarada e tal, que eu agora tô numa fase treinando pra caramba. Pô, mas a minha filha já tem quase 5 anos, eu treino todos os dias, o meu trabalho é esse. Então, assim, às vezes uma plantonista que não vai conseguir ter esse resultado, porque não consegue também ter essa dedicação. Não consegue dar esse volume, né? Não consegue dar esse volume de treino. E, poxa, tá tudo bem, a circunstância de vida dela é diferente. Então, assim, É porque a gente tem uma tendência a se comparar, né, Mari? Se comparar, exato. Então, assim, eu acho que a gente tem que aceitar mais o que é a nossa realidade e trabalhar dentro do que é possível pra gente, do que vai trazer felicidade também. Porque, na verdade, a gente tá buscando isso, né? Então, assim, né, quero ser feliz, quero estar feliz com os meus resultados, quero estar com uma rotina que me traga também felicidade, alegria, etc. Parece que o tempo inteiro a gente está lutando contra nós mesmos, né? Então, assim, tá ruim desse jeito, eu tô querendo o tempo inteiro melhorar, mas eu também nunca tô feliz, sabe? Eu vejo muito isso no treinamento, assim, as mulheres estão sempre insatisfeitas e eu acho isso muito ruim. Muito ruim, assim, isso é uma coisa que eu fico muito atenta nelas, assim, sabe? De, cara, calma, sabe? Tá bem, vamos mudar, vamos ajustar, mas não criar aquela tentativa como se fosse assim, o tempo inteiro tá buscando alguma coisa e nunca tá bom, nunca tá satisfeita, sabe? Eu acho que isso é uma grande causa de transtornos, assim, de saúde mental. De repente, um exercício bacana para se fazer, né? Pedir para ela tirar uma foto hoje e daqui a, sei lá, passou um ano e depois botar uma foto de um ano para trás comparado com aquela atual ali, isso né? Falar, olha aqui como é que você tava, né, cara? Exato. E aí a gente cai na questão da rotina, que se você quer de fato transformar o seu corpo, se você quer de fato mudar, né? Então, na verdade, para transformar o seu corpo, que todo mundo quer, né, melhorar ali a estética, você precisa conseguir transformar os seus hábitos. Então, é muito difícil. Exato, mas ninguém transforma o corpo se não transformar os hábitos. Eu adoro comer chocolate, adoro tomar cerveja, adoro comer vinho, mas se eu ficar fazendo isso, qual é a consequência que eu vou ter? Então, assim, conseguir transformar e mudar os hábitos é necessário quando você está num processo também de busca de mudança da sua composição corporal. E eu acho que esse processo tem que ser um processo consciente e feliz, assim. Então, eu não acho que tem que ser um martírio, sabe? Tipo, por exemplo, eu tinha um maior preconceito com pesar comida, lembra? Exatamente. Eu lembro que você falou assim, Mari, não precisa pesar não. Eu, tá mas bom. Aí depois de um tempo depois... você, Mari, pesa aí. Eu, tá bom. Aí eu fui aceitando, assim, sabe? Fui mudando. E hoje em dia eu curto, entendeu? Eu passei a curtir o processo. Se a gente associa a mudança com uma coisa negativa, então que droga, eu vou ter que comer salada, que droga, eu vou ter que beber água, que droga, eu vou ter que treinar, que droga, eu vou ter que comer cedo, eu vou ter que dormir cedo e tal... Pô, vai ser uma merda, né? Assim. Não vai mudar nada, né? A pessoa quer mudar sem mudar. Exato. Exato. Tem que pagar uma prenda. Isso aí. Tem que pagar a prenda. Mas exatamente. É necessário. Eu vejo assim, que a rede social lá aumentou muito o nível de frustração das pessoas. Porque, como eu falei pra você, né? Automaticamente a gente se compara, né? Uhum. E, cara, tá ali na tua frente, né? Tu passa ali aquele monte de... Passa ali story e passa foto, e aí, pô, tá lá a mulher sarada. Eu queria ter aquele abdômen. Aí, beleza. Aí a pessoa chega naquele abdômen, mas eu quero ter aquele outro abdômen. E aí tu falou, nunca tá bom o negócio. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Mas eu acho que tem a ver com rede social. Assim, aumentou bastante o nível de frustração. E é meio paradoxal, né? Parece assim, quanto mais
Quanto mais a gente fala de saúde, tem podcast, tem um monte de perfis. Porque agora os profissionais, sei lá, de 5 anos pra cá, acho que foi aquele boom de profissionais fazendo conteúdo na internet, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram. E é meio paradoxal que a quantidade de obesos não para de crescer, né? É verdade. Eu chamo isso de paradoxo da obesidade, sabe? Paradoxo mesmo. E eu acho que nós, como profissionais, né, temos que. E nós somos profissionais que também estamos trabalhando na rede social, né? Então eu acho que trazer de fato o que é a realidade, né, tanto da ciência, dos estudos, quanto da vida real, é extremamente necessário, né? Então, por exemplo, eu mostro muito da minha rotina na rede social. E eu faço isso porque eu vejo o quanto isso motiva elas e o quanto elas conseguem perceber do tipo assim, cara, beleza, a Mari tem bons resultados. É que acho que assim, vê toda sarada assim, essa mulher não deve, deve fazer nada, não deve viver, né? Exato. Então vê que eu tô lá, acordo 4h40 da manhã todo santo dia, 6 horas da manhã eu já tô lá na academia, e aí quando eu não consigo, agora eu tô conseguindo ter uma rotina bem estruturadinha, mas quando eu não tinha, ou porque não tinha ajuda com a minha filha, ou seja lá o que for, eu tava treinando em casa e fazendo seja lá o que, nunca fiquei parada, nunca fico parada. Então assim, a pessoa precisa entender isso, ela precisa entender que para que ela tenha uma mudança, ela precisa ter uma mudança de hábitos, né? E essa questão assim da obesidade é uma coisa curiosa mesmo, né? Porque quanto mais informação a gente tem, parece que não muda, né? O número de obesos só sobe. Dispara. Não sei quantos %, enfim. Você atribui isso a quê, Pet? Olha, eu acho que principalmente a questão mental. Eu acho que é saúde mental. Uhum. Eu acho que a obesidade é uma doença multifatorial. Sim. Né? E basicamente a parte mental hoje é a que mais pega, né? Nessa coisa toda. Porque é o que comanda, né? Exato. Eu acho saúde mental. Se você for pegar um indivíduo obeso que não está conseguindo fazer dieta, você vai trocar uma ideia com ele ali, cara. Você vê que tem algum nível de depressão, com um pouquinho de ou então ansiedade, ou depressão com ansiedade, tem alguma, cara, tem alguma coisa envolvida ali, sabe? Uhum. Não é uma assim, a grande maioria esmagadora Sim. tem alguma coisa ali, principalmente a ansiedade, tá? Porque depressão também, mas a ansiedade com certeza é que faz a gente tomar essa atitude, né? Porque é que a ansiedade é aquela coisa, a adrenalina, cortisol lá em cima, que a gente quer fugir Sem dúvida. daquela coisa ali, né? Eu identifico isso claramente também nas minhas alunas e eu acho que grande parte dessa vontade que eu tenho de estudar um pouco mais, esse curso que eu fiz, essa certificação mais na área de psicologia, eu tenho muito interesse por essa área, é por perceber claramente que, assim, durante a faculdade, né, você sem dúvida, tanto como educador físico como nutricionista, percebe que o conteúdo é muito tecnicista, né? Então, assim, a gente estuda de forma muito técnica, como o funcionamento, assim, um alimento, como é que vai ser a digestão, como é que vai acontecer a parte de nutrientes, etc. Então, treinamento, o que acontece nas fibras, como é que acontece o processo de hipertrofia, etc. Mas eu acho que essa ciência contemporânea um pouco reducionista, no sentido de que você vai estudando ali o micro, né, assim, aquela pequena partezinha, você em algum momento para de ver o todo. Então, assim, de ver o ser humano de uma forma mais completa, né, de uma forma mais abrangente ali, todas essas variáveis que influenciam o movimento humano e a tomada ali de decisão. Então, não adianta nós, como profissionais da área de saúde, passarmos uma prescrição de treinamento maravilhosa, uma prescrição dietética, uma prescrição ali nutricional maravilhosa, se a gente não conseguir entender que para o nosso paciente seguir aquele plano, ele precisa estar bem de cabeça. Não, totalmente, não tem como, é o que tu falou, é o que comanda. Ele precisa estar bem de cabeça. Então, assim, será que o que eu posso fazer de alguma forma para perceber se essa pessoa está bem de cabeça ou não? E será que tem alguma coisa tangível para mim como profissional de educação física, né? Não sou psicóloga. Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar ela nesse processo de mudança? Então, o que eu faço, por exemplo, dentro do treinamento? Prescrevo alongamentos,
Falo para elas tentarem fazer exercício no final de semana de uma forma leve, sem pressão, uma coisa assim, mais tranquila. Coloco aulas no aplicativo lá de yoga, então oriento bastante essa questão da prática de exercícios mais respiratórios, etc., que são exercícios que vão ajudar no controle da ansiedade. Eu já sofri bastante com ansiedade. Quando eu tô ansiosa, eu quero comer o tijolo do reboco da parede. Não, mas aqui, né? Aqui não dá. Não, aqui, né, é papel. Porque eu já tava olhando aqui pra ele, mas eu não tô ansiosa. Então, esse aí é papel. No caso, tem Esse aí, é né? outra coisa. Então, assim, eu concordo com você. E eu acho que essa questão da saúde mental também tem tudo a ver com o que a gente falou antes, que é essa geração ali, muito Instagram e rede social e frustração e uma série de sentimentos que a pessoa não entende, não sabe lidar, né? O Roberto teve aqui, né? O Roberto, ele é um psicólogo especialista justamente Ele é de Niterói, não é? Ele é de Niterói. Uhum. O trabalho dele é fantástico. Eu não conhecia pessoalmente, conhecia só do Instagram, e eu mandei um tirão nos directs. Eu falei, Roberto, beleza, eu sou amigo do fulano de tal, pô, tem um podcast. E aí, pô, ele veio aqui, cara, Legal. Eu até falei com ele, né? Eu falei, pô, Roberto, vamos marcar um sábado, porque aí de repente a gente faz umas 5 horas de podcast. Porque ele veio, ele só conseguia durante a semana de manhã, e ele ficava muito limitado ali, tanto para mim quanto para ele, né? E aí uma coisa que ele falou que ficou marcado para mim, assim, em relação à questão dessa coisa da ansiedade e por que a gente acaba fugindo ali pro doce, né? Ele falou assim, Pet, hoje as pessoas estão com dificuldade de sentir. Elas querem se anestesiar. Elas não querem sentir. Sim. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou ansioso. E, assim, eu não vou deixar de ser ansioso. A minha cabeça, ela funciona 500 mil vezes por dia, por segundo aqui, meu pensamento. Eu acordo já pensando, eu já durmo pensando. Consigo dormir, consigo treinar bem. De vez em quando tem uns piripaque, mas aí beleza. Mas assim, é normal, eu tenho que sentir isso aí. Exato. Eu não tenho que anestesiar. Então assim, quando você, por exemplo, tá numa situação que você merece ou que você está sentindo e quer comer uma coisa doce ali para acalmar aquela coisa, é porque você está querendo anestesiar aquele sentimento, aquela sensação. Eu vivi muito isso. E aí aquilo ficou marcado. E quem quiser, por exemplo, depois vá no episódio completo lá do Roberto Garcia, o nome dele. Tu não assistiu? Não? Cara, muito bom, muito bom. Assistir. Foi esquema também, assim, 1h30 trocando ideia aqui e foi show de bola. Eu faço terapia, né? E aí, essa terapeuta que eu faço, ela trabalha com TCC, que é aquela linha cognitivo-comportamental. Ele também, o Roberto também. Só legal. que ele é TCC, só que voltada para emagrecimento e dieta. Ah, legal. Então ele é bem especialista nessa área, não, a minha não. Sim, eu troquei, só que eu falei assim, Roberto, pô, vou indicar uma galera para você e você tá atendendo ainda? Porque ele tem curso, ele tem a clínica dele. Eu falei, pô, Roberto, você atende ainda e tal? Ele falou, até atendo, mas só tem vaga para daqui a 1 ano. Ah, meu Deus. Eu falei, pô, pra tu ver como o negócio é feio. Exatamente. Mas aí tem uma equipe, eu tenho uma equipe. Eu falei, eu vou indicar para a equipe da equipe dele. Sim, ele deve estar treinando também pessoas, né? Se ele está dando curso sim, de formação, isso é importantíssimo. E aí você falou assim dessa questão da ansiedade, eu não vou me lembrar agora qual era o nome lembrei, Acalme-se. É um protocolo que se chama Acalme-se, mas é porque A quer dizer uma coisa, C e virou Acalme-se, mas é assim, cada letra corresponde a uma série de coisas para você fazer quando você percebe que está com ansiedade. E uma das coisas que eu entendi praticando isso a ansiedade é um sentimento. Você não tem que fugir, você não tem que querer encobrir, você tem que entender, perceber esse sentimento, se deixar sentir. E o sentimento vai, né? Então, assim, uma hora a gente sente coisas o tempo inteiro e é o que você falou, a gente está querendo fugir do sentimento, né? Fugir dos sentimentos que a gente tem. Ou anestesiar. Ou anestesiar, exato. Não necessariamente fugir, mas assim, não quero sentir aquilo. Né? E aí, sentir a ansiedade, perceber a ação dela no seu corpo e deixar ela passar sem precisar comer as paredes é maravilhoso. Eu tô aprendendo isso. Então, mas eu não tenho essa coisa do comer. Eu não tenho essa coisa do comer. E aí vai pro corpo. Ah, sim, começa a ficar agitado. Não, aí vai pro corpo. Não, quem dera, se for só ficar agitado. Agitado hoje é o meu normal. Não, esse é o meu normal aqui. Trocando ideia, eu já tô agitado aqui. Mas o traço vai pro corpo, é pior. E aí é falta de ar, fica o braço... Sim. Parece que vai... Dormência. Aí, caraca, o ar não entra. É muito sinistro. Isso aí. E tem muita gente assim. No Flamengo foi o extremo, assim, né? Tanto que foi um dos motivos de eu ter saído, né? Então, por que você saiu do Flamengo? Não sei o que.
Mas lá eu fiquei muito ferrado de cabeça. Sim. Tanto que eu tive desidrose, que é uma condição que a mão, ela fica em carne viva, assim. Dá tipo umas bolinhas d'água, que é tipo um monte de bolinha, assim. Já teve essa bolinha d'água, assim? Não. Então você que tá assistindo aqui, quando você começar a tua mão começar a coçar porque deu uma bolinha d'água, isso aí é porque você tá ansioso, tá? E aí é chamado desidrose. É uma bolinha d'água, e aí tu vai lá e estoura a bolinha. Daqui a pouco dentro da bolinha quer ser outra bolinha. E aí, cara, começa aquele troço a lastrar, e aí a mão ficou em carne viva. Nossa. É surreal. Não conheço. Não, depois, quando acabar aqui, eu te mostro. Quem quiser, depois procura no Google e bota desidrose, e aí tu vai ver como é que ficou a minha mão. Exato. A foto mais feia que você vir lá no Google Fotos ali, foi a minha mão ali. Eu não sei, Pet, como que você lida com essas questões, mas eu já tem algum tempo, assim, que eu comecei a meio que meditar, assim, fazer alguns exercícios de meditação. Eu sempre gostei de ler, mas eu tinha uma época que eu não estava nem conseguindo me concentrar na leitura, que a cabeça ficava, assim, muito agitada. E aí eu cada vez fui, assim, coloquei, às vezes eu sou meio obcecada, assim, com alguma coisa. Falei, cara, eu preciso voltar a conseguir ter uma rotina de leitura, isso deve ter uns 3 anos. E aí, enfim, hoje em dia é uma coisa, assim, tranquila pra mim. E aí eu sempre leio antes de dormir, porque eu também tinha um pouco de dificuldade ali com sono. E a primeira coisa que eu faço ao acordar é ler. Ler e depois fecho o olho e fico quieta ali, fazendo alguns exercícios assim de meditação. Eu acho que muita questão da ansiedade, além da dificuldade em lidar com alguns sentimentos, né, é uma dificuldade em estar no momento presente. Então, eu tô aqui com você, mas eu já tô pensando no meu marido que tá com a minha filha no shopping e que eu vou encontrar um casal de amigos não sei aonde e que eu tenho trabalho pra fazer. Minha cabeça ficava assim, lutando o tempo inteiro. Eu não conseguia me concentrar no presente e relaxar. Eu tava o tempo inteiro pensando em alguma coisa assim lá pra frente. E a meditação nada mais é do que você conseguir estar no centro ali, né? Buscar estar conectado ao momento presente, etc., o que tá acontecendo. E esse vem sendo um aprendizado, assim, bem grande para mim nos últimos meses. E eu percebo uma evolução, uma melhora muito grande, assim, em todos esses sintomas que eu tinha, né? Você tem alguma prática que você faz para conseguir lidar melhor com essa ansiedade? Eu tenho, mas você vai achar, assim, totalmente aleatória, tá? Quando eu começo a ficar pensando em tantas coisas, eu falo assim, eu dou tipo, foda-se. Ah, é? E aí parece que sai um capiroto, assim, descarrega, assim. É porque são algumas... Ai, me acalmei. E aqui a gente pode falar palavrão porque não é pra criança, né? Você tá lá na... Podcast adulto. Não, na classificação lá eu boto para maiores de 18 anos. Acima de 18 anos a gente pode falar palavrão. E aí eu começo a ficar agitado. Por exemplo, quando eu comecei a fazer aqui sozinho o podcast, né? Sem o Fabrício e tudo mais. E aí, cara... E aí eu ficava naquela tensão do negócio dar certo, sabe? E aqui... Porque não sei, é que depois que você vai ver como é que ficou essa transmissão, né? Porque eu tô aqui trocando ideia contigo, tô aqui mexendo no coisa, tô botando um botão, mas já calma que daqui a pouco vai ter o operador de podcast. Assim, daqui a pouco não, daqui a um tempinho. já câmera aqui, câmera ali, né? Depois porque quando acabar de pagar as câmeras, já dá para pagar o operador. É isso aí. Porque só a prestação dessas câmeras aí já paga o operador. E aí eu ficava naquela tensão. E aí, tipo, eu marcava assim, 7h30 com o convidado. 7h25, cadê o convidado? Nada. E aí eu começava a ficar e aquela coisa toda. Agora não, eu falei, quer saber? Relaxa. Aí teve um dia que eu comecei. Teve um convidado que deu um probleminha, não tava conseguindo chegar, e eu comecei a ficar meio esquisito. Foda-se. Mas foda-se. Sabe por quê? Foda-se é bom, porque assim, você não controla, cara. Normalmente, né, essas coisas que a ansiedade vem também porque a gente quer controlar tudo o tempo todo, né? Como se a gente tivesse a gente não tem, assim, bola de cristal, a gente não consegue. A vida é imprevisível. A vida é um caos, as coisas eu falo isso também. Eu falo foda-se e eu falo a vida é um caos. A vida é um caos. A vida é um caos é bom pra dar uma liberada, né, cara? Foda-se, a vida é um caos, entendeu? Porque assim,
a gente não consegue prever uma série de coisas. Então, a gente fica preocupado com o futuro que a gente nem tá nele, nem sabe se vai acontecer, sabe? O tempo inteiro ali. Então, pô, se o cara pegou se aconteceu alguma coisa e o cara não chegou. Não chegou, entendeu? Não adianta você ficar ali nervoso, agitado, isso não vai fazer com que ele chegue mais rápido, né? Então, essa, por exemplo, quinta-feira agora, o que aconteceu, né? Eu comecei aqui o podcast e acabou a luz. Exato. E aí eu fiquei de boa, cara, super de boa. E a convidada, pô, ela ficou tão triste, ficou tão chateada. Eu falei, não, relaxa, cara, essa parada é assim mesmo, a vida é um caos. Relaxa, eu tô nessa fase. E o A Vida é um Caos é isso, né? A Vida é um Caos é justamente pra... A vida é um caos não é uma coisa pejorativa, é só uma afirmação. Sim, exato. Afirmação. E aí, porque me faz um bem danado. Mas o caos é bom, né? O caos é bom, porque É. também a gente fica querendo controlar tudo, né? Querendo achar que a gente vai... O caos não é bom, porque acontecem coisas também que você não programa, que você não organiza. Geralmente são as melhores coisas, né? Eu te perguntei, eu falei, Pet, vai ter algum roteiro pra falar de que você, sei lá, não, já tá aqui, ó, 1h30 já trocando ideia. Tá vendo? Tempo pra caramba aqui. Entendeu? Qual o assunto? Sei lá, sai falando. Sei lá, sai falando. Senta na cadeira da verdade e vai embora. E aí, deixa eu ver aqui. A Deia tá falando que já teve desidrose também na mão, ficou. Então a Deia sabe como é que ter desidrose. A outra Mariana aqui falou que já teve desidrose no pé, também é ruim pra caramba. Todo mundo ansioso aí. E aí a Deia tá perguntando, Pet, podemos tomar um Guaraná zero após uma refeição, uma vez na semana, só pra matar a vontade do doce? Não, olha só. Fala aí de refrigerante zero. Então, vamos lá, refrigerante zero. Não, ela falou duas coisas. Ela falou refrigerante zero e matar a vontade do doce. Matar a vontade do doce, o que você faz, Dé? Você pega um doce bem gostoso, assim, que você tá afim de comer, e você come esse doce. Porque já entra naquela história que a gente estava trocando ideia anteriormente aqui. Você não tem que anestesiar a vontade de comer doce. A vontade de doce sempre vai estar lá. Porque o doce só vai matar a vontade se você comer o doce. O que você tem que fazer, na verdade, é mudar o seu comportamento frente ao doce. Se hoje você come doce de forma exagerada, por fuga, aí você tem que mudar o seu comportamento, que não é fácil mudar o comportamento. Que aí já não é com o Pet, por exemplo, o Roberto vai te ajudar bastante. Inclusive, no podcast que eu fiz com o Roberto, ele dá alguns macetes, alguns exercícios para você, se você estiver em casa assim, agoniado, querendo comer um doce, eles têm um macete lá que ele fala. E aí vai lá assistir depois o podcast todo. Mas, então assim, você tem que mudar comportamento. Então assim, e qualquer coisa que você faça uma vez por semana, de forma esporádica, não vai causar nenhum problema para você. O teu corpo, o teu físico, ele é reflexo do que você faz todos os dias. Se você treina todo dia, faz dieta todo dia, não consegue dar uns foda-se, igual não ficar ansioso, conseguir dormir bem, teu físico vai responder bem. Se você não fizer isso, aí o teu físico vai ser condizente com o que você está apresentando naquela sequência de dias ali, né? Então, é basicamente isso. Você não tem que controlar. Você tem que mudar o seu comportamento. Essas trocas totalmente broxantes. Vou trocar o brigadeiro por Guaraná. Não faz sentido nenhum, né, mãe? Não, você vai comer o brigadeiro e o Guaraná. Você vai comer o brigadeiro. Ou você vai tomar o Guaraná e você vai continuar com vontade de comer o brigadeiro. Aí você vai ficar... Aí, sabe o que? Uma época eu fazia isso. Não vou comer o brigadeiro. 2 bananas. Aí continua com vontade de brigadeiro. 3, não sei, até comer o brigadeiro. Aí acaba que você come. 5.000 calorias e mais 3 brigadeiros. Tipo isso. Tá com vontade de comer o brigadeiro, come o brigadeiro. Ai, também o pessoal tá chato, né? Vamos falar assim, já que a vida é um caos e a cadeira da verdade aqui. Também, né? Muito mimimi, assim, com as coisas, com a comida. Amanhã é Páscoa, por exemplo. Come lá o chocolate, entendeu? Vai comemorar com a família, sem culpa, também ser feliz. É uma dificuldade de achar um certo equilíbrio, né? Não, mas é porque a gente quer o desequilíbrio. A gente quer ficar sarado pra caramba. O corpo não foi feito pra ficar sarado pra caramba. Não foi. Não foi feito, entendeu? Não foi feito. Seca pra cacete, gordura no talo, massa muscular pra caramba. A gente quer exagero. Exato. E aí é muito confuso pra nossa cabeça que quer ficar super sarado e quer ser super produtivo no trabalho e quer ser isso, que quer ganhar muito dinheiro. Aí você, na sua cabeça, você tem que ter equilíbrio. Não existe equilíbrio. Não tem. Não existe. Não tem. Eu acho muito complicado na nossa mente, assim, a gente conversar com essas... Ou é uma coisa ou é outra.
É, exatamente. É uma Mas coisa... eu digo um equilíbrio nessa questão da comida, assim, porque ou é tudo ou é nada, né? Então parece que ou você precisa fazer dieta 100% do tempo e não faz nenhuma refeição fora e você acha que porque comeu um chocolate ali no domingo do Páscoa você já cagou com tudo. Aí já não faz mais dieta. Aí já não faz Ih, mais. fazer dieta é muito não difícil. Vou, deixa também segunda. Aí segunda você tá desanimado porque você se sentiu culpado ou frustrado porque comeu, aí, né? Ou começa a entrar numa... Poucas pessoas conseguem comer lá a besteira que tem que fazer. E é uma coisa que eu falo muito também, na segunda seguinte só volta. Faz o quê? Só volta. Volta o quê? Não compensa nada, não fica tentando comer a menos, não fica tentando treinar a mais, volta pra sua rotina. Só, né? Porque ou a pessoa engata num looping de semanas e semanas ali desanimando e chutando balde, ou a pessoa fica tentando querer compensar o erro, né, Pet? Então, a gente falou isso no podcast com o Roberto. Até postei o corte. E ele falou sobre isso, né? Eu falei, Roberto, o que você acha dessa coisa da compensação, né? Ele falou, olha, a compensação na dieta nada mais é do que a manifestação da ansiedade naquele momento ali. E ele falou assim, por que você não pode, não deve de jeito nenhum compensar uma saída da dieta? Ele falou o seguinte, olha, você vai lá, chuta o balde. Aí no outro dia você se mata de fazer exercício, pula 3 refeições, faz jejum, e aí você sobe na balança e vê que o peso não mudou muito, ou não mudou nada. Automaticamente naquele momento ali, gera um aprendizado. Opa, isso funcionou. Que automaticamente também vai ficar armazenado lá no seu sistema nervoso central. Vou fazer semana que vem de novo. E aí você começa a reforçar um comportamento. Exato. Você reforça o comportamento errado. E punir um comportamento que não é errado também, né? Tipo assim, comeu, então eu não acho errado. Eu acho que isso faz parte da vida. Faz parte, tá aí pra isso mesmo. Pô. Comer é gostoso, tomar cervejinha é gostoso. Exato. Então, assim, não tem que ter uma punição pra... Isso só não pode ser a sua rotina. Não tem que ter a punição e não tem que ter... Porque você vai querer fazer de novo. Sim. E aí vai ficar frustrado, vai ficar... O Roberto explicou de forma magistral, assim, isso aí, com certeza. E eu, mais uma vez, você que está assistindo aqui, está ouvindo, vai ouvir depois no Spotify. Depois vai pro Spotify. Spotify é bom, Spotify é bom. Cara, eu não tinha noção, assim, todo mundo começou a pedir pra caramba pra colocar no Spotify. Porque você não precisa assistir o vídeo, você consegue fazer ouvindo outras coisas. Às vezes a galera vai no trânsito, ela escuta aqui o podcast no trânsito, ou então fazendo esteira. Pô, porque eu não tenho o hábito de escutar Spotify, tá? E nem eu tenho. Não tenho. E aí um monte de gente começou, Pet, bota no Spotify. Caraca, quando eu fui ver lá, cara, em uma semana e pouco já teve, caraca, muita gente assistindo. Muita gente já ouviu, muita gente ouviu. Sei lá, mais de 200. Tocou mais de 200 vezes em uma semana. Fiquei bem... maravilha. O ruim só do Spotify é que ainda não tá monetizando aqui no Brasil. Não? Deve ter... Tem umas gambiarras que o pessoal faz, mas eu não sei ainda fazer a gambiarra para começar a monetizar, né? E o YouTube tá quase monetizando também, Mário. Aqui. Tá quase monetizando. Que bom. Porque o que acontece? O YouTube tem algumas coisas que você tem que cumprir para você monetizar, né? Você precisa bater 1.000 inscritos. Então, você que não é inscrito, faça sua inscrição aí no canal para bater 1.000 inscritos logo, né? E assista os vídeos também pra gente bater as 4.000 horas. Curte os vídeos. Isso, comenta. Porque tem que bater 4.000 horas de vídeos assistidos, né? Já tá em 3.000 e... Olha que maravilha. 3.000 e pouco e... Quase chegando nos 1.000 inscritos também, né? E aí quando você começa a monetizar, o bacana, Mari, que aí o YouTube começa a te mostrar pra caramba também. Legal. E aí o negócio começa a crescer mais. Começa a crescer meio orgânico ali, né? Assim, no YouTube é praticamente tudo orgânico, né? Pelo menos eu não invisto nada no YouTube, né? Enfim. E aí, por exemplo, já são esses 1.000 inscritos, quase 1.000 inscritos aí, tudo orgânico. Tudo próprio YouTube que direciona, né? Enfim. E foi engraçado como eu trouxe alguns profissionais aqui alguns doutores, todo mundo achou que o podcast era sobre educação física. Quem veio aqui? Já veio o Belmiro, já veio o Simão, veio o Alex, veio a Ingrid, veio o Thiago Mata, já veio o Claudio Melibeu, já veio todo mundo aqui. Porque são os meus amigos, né? Eu trago aqui meus amigos. Que, enfim. E agora eu vou começar a chamar pessoas também que eu não conheço, né? Sim. Inicialmente são só pessoas conhecidas, né? E agora eu vou começar a dar os tiros das pessoas que eu não conheço para convidar para vir aqui no podcast. Assuntos diversos. Assuntos diversos, exatamente. O seu objetivo, o podcast vai ser só sobre saúde, assuntos diversos em saúde ou não? Não, só sobre saúde. São profissionais da saúde. Então
Psicólogo, psiquiatra, médicos. médicos. Já teve dermatologista aqui, Legal. que é amigo do Gil, enfim. Foi bem bacana também. E a gente É. falou do famigerado colágeno. Legal. Foi bacana, com o Bruno Messias. Aham. E ele falou também, não prescrevo colágeno. E aí a gente foi uma parada maneira, assim. Deu uns cortes Serve pra maneiros. nada, né, Pet? Então, não. A suplementação de colágeno, não. Oral, não. Oral, não. Aham. Pra pele, não. Aham. Pra pele, não. São várias questões que a gente levantou, Sim. né? Uma delas é como é que você pode afirmar que aquela proteína, aquele aminoácido que você adquiriu dessa proteína que você consumiu ali, vá para a pele do rosto. Sim. Você tem um órgão gigantesco, é o maior órgão do corpo é a pele. Sim. Gigantesco. E como é que você pode garantir que vai pro rosto? Sim. Né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que todas as pesquisas feitas com colágeno, alguns não usam um grupo placebo, já começa por aí. Não fazem comparação com uma proteína completa, já começa por aí. E não tem um padrão para análise. O padrão é o quê? A elasticidade da pele, a viscosidade, enfim, não tem um padrão. Sim. E você vai olhar lá, conflito de interesse, né? Todo artigo científico, para quem não sabe, lá no finalzinho do artigo está escrito assim, conflito de interesse. E aí, normalmente, é a própria empresa que patrocina. Isso. Sim. E aí, pô, não dá, né? E tem uma outra coisa também, Mari, é o seguinte. Quando você compra um whey protein, o que tem no whey protein? Proteína hidrolisada. Tem whey protein. Isolada, Tem whey protein, né? Proteína. Tem lá whey protein. Tá escrito lá, whey protein. Sim. Tá? Ingrediente, whey protein. Tem lá um adoçantezinho, um espessante, mas normalmente Sim. a proteína... Aí você compra o colágeno. O que tem no colágeno? Tem lá colágeno, quantidade ridícula, tipo 3, 4 gramas, que não serve pra nada. E vai ter assim, vitamina A, vitamina D, vitamina C, porque você precisa de vitamina C para fazer colágeno. Vai ter um monte de antioxidante, astaxantina, a vitamina E. Cara, vai ter um monte de coisa ali. Como é que você pode afirmar numa pesquisa que qualquer benefício está vindo do colágeno? Tá vindo do colágeno. Tá vendo colágeno. Então, eu não colhei um rótulo de colágeno, para falar a verdade. Não colhou, né? Não. E é engraçado uma outra coisa. Tem um tipo de colágeno que é o colágeno hidrolisado tipo 2. Que é um colágeno que é extraído do externo do frango. Sabe ossinho aqui. Aquele ossinho. Você pega um peito de frango, tem aquela coisinha branca bem no meio ali, assim. Então, aquilo dali é dali que é extraído o colágeno hidrolisado tipo 2. E aí, esse colágeno hidrolisado tipo 2 serve para tratar inflamações nas articulações. Só que assim, não é porque vai aumentar a produção de colágeno. É porque, de alguma forma que eu não sei explicar qual é o princípio ativo, esse colágeno tem uma ação anti-inflamatória. Só. E aí você vai olhar esse produto. O que tem lá no produto? Só colágeno. Não tem um monte de coisa. Não tem um monte de coisa. Então, assim... Mas esse tipo 2 já é comercializado também? Tipo 2 é comercializado, é o UC2. É porque são 3 tipos de colágeno, tipo 1, tipo 2, tipo 3. 1 e 3, teoricamente, para pele, né? E esse 2 seria para articulação. Sim. E aí o 2 realmente tem muita evidência para tratar inflamações nas articulações. Sim. Mas para pele não rola. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu tenho uma dermato que ela é até minha aluna de consultoria. Ela atende aqui na Barra também, doutora Sabrina. Eu nunca utilizei nada oral para colágeno, mas a gente fez um tratamento de bioestimulador de colágeno. Então, isso é diferente. É diferente, porque ali você está estimulando o teu corpo, o próprio corpo, a produzir o colágeno ali. Porque aí vai vir esses aminoácidos vão vir vem da alimentação, vem tudo certinho ali, vem da vitamina C, que você precisa de vitamina C, senão você não forma colágeno. E aí, basicamente é isso. Mas tomar o colágeno... Tomar oral. Esse bioestimulador funciona pra caramba. Funciona. Eu vi muita diferença na pele. Já falei que eu agora quero fazer isso no corpo inteiro. Esse o Marcelo... Deixa eu ver aqui. Aqui é o Marcelo. Meditação é justamente estar presente e lidar com o que passa e se sente. Sem se identificar com a emoção, da melhor maneira possível. Fala bonito, hein, Marcelo? Que isso, hein? De repente, hein? A Déia tá falando que não assistiu esse podcast. Déia, como assim você não assistiu o podcast? Tem que assistir todos os podcasts. Todos. Curtir, comentar, tem compartilhar.
Esse aqui é o nosso 12º episódio comigo, né? Comigo sozinho aqui no comando. E tem mais 15 episódios comigo e com o Fabrício. Né? Então, olha quanto. Na época, são com quase. O Fabrício também tinham convidados? Tinha convidados também. Inicialmente começamos só nós dois. Nós dois gostamos de estar aqui trocando ideia. E um lado do outro, uma câmera só. Nem tinha toda essa parafernália. Depois, quem quiser depois ver a evolução do podcast, vá lá no episódio 0, lá embaixo, o primeiro vídeo lá. Aí você vai ver a evolução do podcast. Teve 15 com ele e esse 15 é o 12º. com ele, 12º. E é isso. Deixa eu ver aqui. Bom, Mari, vamos lá. Acho que já estamos trocando ideia quase 2 horas aí. Sabadão bombando. Passa a gente nem vê, né? Passa a gente nem vê. E aí, vamos... Eu sempre peço para todo mundo que vem aqui fazer as considerações finais, todos os convidados aí. Qual a consideração final você deixa aí para nossa audiência aí, para quebrar tudo? Tem mais alguma coisa que você queira falar? Esse é o momento. Pode... Se quiser ficar mais 2 horas palestrando aí, é com você, não tem problema não, mas mete bronca agora aí. Quero agradecer de novo pela oportunidade de estar aqui. É uma delícia conversar também de uma forma mais leve, né? Mais tranquila, assim, sem nenhum roteiro, nada programado, assim. Eu acho que, assim, dos pontos que a gente citou, pelo menos, assim, é o que eu hoje em dia tenho mais... mais afinidade? Afinidade, assim, e interesse... É essa questão da gente pensar um pouquinho mais sobre esses hábitos de saúde mental, assim, né? Hábitos de saúde mental ficou um termo meio estranho, mas assim, se observar um pouco mais, né? Observar se as atitudes que a gente está tendo estão indo em direção ao que a gente... Porque todo mundo tem sonhos, né? Todo mundo tem planos, então seja assim, quero ficar com o corpo mais sarado, quero ter mais saúde, ou quero ganhar dinheiro, ou, enfim, sei lá, tenho... Seja em qualquer área da vida, né? A gente tem sonhos, a gente tem planos e geralmente a gente não consegue alcançá-los porque a gente não consegue traçar uma rotina condizente com aquilo que a gente quer, né? Então, eu acho que pensar sobre isso é extremamente importante e quando a gente identifica assim, tem um gap aqui. Então, assim, eu quero ficar sarada, eu tenho vontade de ter um corpo bonito, eu quero treinar. Eu tenho muitas alunas hoje em dia que querem treinar pesado. Eu pergunto assim pra ela, qual é o seu objetivo? Eu quero treinar pesado. Então, assim, elas querem, sabe, ganhar força, querem se dedicar mais ao treino. Eu brinco lá no meu Instagram que eu falo treino cavalar, assim, eu tenho esse termo. Teve esse termo aqui, eu não entendi muito não. É o treino cavalar. É aquele treino, assim, porradaria, sabe? Eu adoro, mas assim, não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer. E aí, muitas vezes, o que falta... é o sangue no olho, é conseguir a dedicação, é conseguir ajustar a sua vida de forma que você consiga chegar naquele objetivo, porque assim, ninguém vai sair de um ponto para outro voando. Tem a questão do tempo, né? Tem a questão do tempo e nesse tempo você tem que estar, na maior parte do tempo, fazendo a coisa certa que te leve em direção àquilo. Então, por exemplo, você sonhou com um podcast e você cismou com isso e o que você está fazendo? Você está investindo, você está lutando, você está gravando, você está se aprimorando e etc. Então, você está criando hábitos para que você consiga chegar na sua meta, no seu local desejado. Então, assim, o recado que eu queria deixar é tira um tempo de reflexão, não fica fugindo dos sentimentos, fugindo do que você está sentindo. Se observar mais, sabe? Observar como está a sua rotina, como estão os seus hábitos, como está a sua vida. Às vezes a gente perde muito tempo olhando a vida dos outros, né? Então fica ali olhando o Instagram, mas como está você? Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus hábitos? Como é que está a sua rotina? Como é que está a sua alimentação? Como é que estão os seus relacionamentos? Será que as coisas que você de fato está fazendo vão te levar para onde você quer ir? Então, assim, a vida é um caos, mas a vida é linda, assim, né? Acho que é uma delícia viver, eu acho uma delícia. Eu acho que a gente tem, assim, que sonhar mesmo, que fazer bons planos, que pensar em coisas maneiras, que sonhar com a profissão, sonhar com os filhos, sonhar com a família, enfim, seja qual for o sonho. Mas muito melhor do que sonhar é conseguir fazer no dia a dia o que precisa ser feito para atingir aquele sonho. Porque é a mesma coisa assim, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, beleza. Só que quantas pessoas ganham dinheiro e, assim, nem dão valor... Sabe aquela coisa assim, coisa que vem fácil, vai fácil? Então, assim, o legal não é ganhar a coisa fácil, né? Então, assim,
caiu dos céus aqui, é um saco de dinheiro, todo mundo fala que quer, mas o legal mesmo é você perceber que você conseguiu conquistar alguma coisa porque você, de fato, conseguiu implementar aquele hábito na sua rotina. Então, assim, sei lá, tenho um sonho de ser PhD, quero ser pesquisadora e tal, alguma coisa do tipo. Então, o hábito de estudar, o hábito de ir para palestras, de apresentar congressos, de me desenvolver, de fazer um bom slide, etc. Eu acho esse processo de formação de hábitos e de conseguir dia após dia fazer o que precisa ser feito e ver o passinho de formiguinha funcionando e te levando para onde você quer ir, fundamental. Então, assim, é isso que eu tento passar para as minhas alunas, o entendimento de que o processo é diário, de que a busca é diária, de que todo dia a gente tem que acordar ali querendo de fato melhorar e fazer alguma coisa ali de positivo para levar a gente para o caminho que a gente quer estar. Então, assim, refletir sobre isso, sabe? Eu acho que é importante, porque as pessoas estão... Tipo, passa ano, passa mês, sai mês e tal, e parece que estão nadando num mesmo lugar e não conseguem avançar, não conseguem se ver melhores, porque não conseguem, de fato, construir uma rotina sólida em direção àquele caminho. Caramba, que isso. Aprofundei. Aprofundou pra caramba, cara. Que isso, hein? Assim, mensagem final foi muito bonita. Profunda, todo mundo chorando aqui. Caraca, lágrimas e mais lágrimas. Pô, Mari, brigadésimo. Pô, primeira de muitas, tá? Aqui todo mundo Show. Aqui todo mundo Só que vem chamar. aqui é sócio. Quiser vir chamar convidado também, não tem problema, pode chamar também. Pet, eu quero quero levar um convidado. Gostei da ideia. Pode trazer também. Aqui, eu gosto de falar, né? Isso, eu também gosto. Aqui é um espaço democrático. A gente consegue fazer até com 4 pessoas, né? Então, eu aqui, mais um aqui do lado, e 2 do lado aí. São 4 microfones. Então aqui. Isso, profissionais da saúde, né? Sim. Então, depois eu vou trazer. Vai ter muito convidado bacana. Vai ter muito convidado bacana. A semana que vem aí já vai... não, semana que vem, então, lembrando, pessoal, que semana que vem vai ter uma... Vou tirar férias. Tem muito tempo, que bom. Tem muito tempo que eu não tiro férias. Não sei o que é isso também, Pet. Deve ter uns 3 anos que eu não faço uma viagem, assim. É. Vou fazer, não quero nem saber, férias, vou fazer overpost de férias. Nunca fiz isso, vou fazer agora. Vai pra onde? Vou pra Caraíva. Falar? Ai, que delícia. Caraíva, overpost, story pra caramba lá, enfim. Quantos dias? Deixa eu ver, 5 dias. Férias? Tipo assim, quantos dias? 5? 5. Não, isso já é muita coisa, né? Isso é super férias aqui. Super férias. Eu nem sei também. Tô precisando de férias. Não, 5 pra mim é muitas férias. Porque assim, e ver aquela viagem assim, tipo, eu vou de carro ainda. Férias mesmo, eu tiro desde 2015. Essas... Férias. Essa aí eu também... 2 semanas. 2 semanas desde 2015. Quando exatamente. Fiz uma Eurotrip. Delícia. Foi muito louca essa Eurotrip, porque foi o seguinte. Eu me formei e eu tava com muita dívida quando me formei, porque eu tive que parar de dar aula e tal, por conta dos estágios, né? E aí eu me formei e tal. E eu tava com muita dívida, eu vendi o carro. E aí quando eu vendi o carro, sobrou uma grana. E aí o sonho da minha esposa era fazer uma Eurotrip. E a gente pegou aquela grana e vamos pra Eurotrip, não sei o quê. Fizemos Eurotrip, aí fomos lá. Aí fomos curtindo pra caramba. No início da viagem já deu um problema. Vários problemas lá, aconteceu uma parada. Eu sei que a gente gastou. O que a gente levou de grana pra gastar os 15 dias, eu gastei acho que em 2. Passa cartão. E aí, eu comecei a faculdade não. Quando eu terminei a faculdade, que eu tinha pago a dívida, eu voltei com a dívida maior ainda. Por causa da viagem. Então, eu comecei na minha profissão já devendo. Eu não comecei no 0, não. Comecei no menos. também começou devendo. Comecei devendo. Mas aí é bom que a gente trabalha mais ainda. Trabalha mais ainda. E aí as coisas foram acontecendo, enfim. E o que me levantou mesmo foi quando Nada como a água batendo no bumbum pra fazer você nadar, né? Isso. Não, mas assim, o que levantou mesmo foi uma cagada que eu dei. Deu um erro lá no Flamengo. Eu fui contratado pelo Flamengo. E aí, no primeiro mês de salário, o que aconteceu? Eles botaram meu salário errado. Era pra vir uma quantidade, lá veio mais que o dobro. Assim, veio uma porrada, assim. Eu olhei aquele dinheiro na minha conta, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha conta. Eu falei, caraca, que é isso? Era, sei lá, era pra depositar uma grana lá, veio uns 10 mil, assim. E eu falei, caraca, minha conta tava menos não sei quanto, e foi pra... E aí caiu aquele salário de 10 mil. Eu falei assim, caraca, que isso, mano? E aí foi que me levantou. E aí eu fui lá, fui no RH, falei, olha,
mandaram meu salário errado aqui, não sei o que, não sei o que lá. Ela, pô, você foi tão honesto que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, todo mês, vai debitar um pouquinho. Aham. E aí eles foram como se fosse um empréstimo, Aham. e aí foi isso aí que me levantou. Ah, que maravilha. Esse erro. Isso aí. Mas é isso aí então, Mário. Brigadão mais uma vez aí por sua disponibilidade de vir aqui no sabadão, né? Sair lá, o podcast aqui no Rio de Janeiro, você saiu lá de Niterói, pegou trânsito e tal, num sabadão. E agora tu vai aproveitar o sabadão com a família aqui no Rio, vou né? ali no Village. No Village. Vou lá passear. Fazendo a propaganda de graça aqui. E E falando aí, em propaganda aqui, temos aqui, ó, essa caneca aqui, eu nem mostrei, né? Essa caneca, inclusive, é sua. Mostra a caneca aí. Jura? Essa é sua, pô. Obrigada, Pet. Aí, ó, mostra a caneca aí. Adorei, ó. Então, essa caneca aqui é do primeiro patrocinador aqui do Arrasou. podcast, New Photoprint aqui, ó. É mesmo? A New Photoprint é uma gráfica. Pô, E quem adorei. quiser patrocinar também o podcast, é só mandar um e-mail para avidaeumcaos@gmail.com. E é isso aí, ficamos com mais um episódio do podcast A Vida é um Caos aqui no YouTube e posteriormente no Spotify. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Valeu! E voz de locutor, é isso aí. Adorei.